A maioria das agências vão estar colocando uma porrada de informação para você ler. Não entendeu? Pergunte. Até você entender. Você está gastando muito dinheiro para você poder vir para a Austrália. Você precisa ter ciência clara daquilo que você está fazendo. Em todos os aspectos. Então não adianta vir só para poder fazer um General English. Nem sabe a escola de direito que vai estudar. Isso é inadmissível, entendeu? Então realmente você precisa estar ciente daquilo que você está fazendo. Depende não só da agência também. Exatamente. E o porquê que você está fazendo isso. Gente do céu, é muito importante. Pensem no objetivo. Seu objetivo define toda a sua experiência aqui. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana que talvez seja a porta de entrada para os estudantes aqui na Austrália. Vamos falar sobre cursos e escolas. Então, se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço por favor que se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem o vídeo e também entrem no nosso grupo Brasileiros em Sydney 2022, que é onde a gente compartilha as informações e essa é a ideia do podcast. E para me ajudar aqui com o assunto de hoje, trouxe um convidado muito especial, Hugo Bezerra. Muito obrigado, Daniel. Valeu. Obrigado você por ter vindo. O Hugo, ele é paulista, ele está aqui há 14 anos. 16 anos, eu errei por 2. Apesar de ser flamenguista... Não tem jeito. Não tem jeito. Uma vez Flamengo até morrer. E ele que é fundador da Good Day Education, que é uma agência de intercâmbio aqui na Austrália, correto? Exatamente, isso mesmo. Então, Hugo, obrigado por ter vindo. Cadê você? Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, pessoal, falasse quanto tempo você está aqui na Austrália. Aliás, já falamos, né, esses 16 anos, mas o que te motivou a vir para cá? Porque você é formado em finanças, né? Sim. E também gosta muito de música. E por que você decidiu não seguir talvez essas carreiras e veio para cá, abriu uma agência de intercâmbio? Como é que foi essa história aí? Tem um papel aí pra gente começar a chorar? Tô brincando. Grandes decisões. Na ideia, o princípio de tudo foi porque eu queria conhecer o mundo. Então, chegou um momento, eu tinha terminado minha faculdade, já tinha um ano que eu estava formado. E eu aproveitei para poder fazer assim, não, deixa eu pegar um tempo para mim. Vou trabalhar, mas primeiro eu precisava fazer o inglês. Eu tinha uma reserva legal. Você não falava nada? Nada, 0,0. Eu não conseguia, eu lembro até hoje, o sinal de que eu não sabia falar inglês foi quando eu fui comprar o tal do Red Weekly, que era um cartão que você tinha que usava semanalmente para poder pegar o transporte público. Aqui em Sydney? Era ótimo isso. Você pagava um valor por semana e você usava ele. Só que quando eu fui comprar ele, eu fui direto na cabine, Red Weekly. O cara ficou... Que é isso? Red Weekly. Red Weekly. Eu falei... Então, esse era o meu nível de inglês, entendeu? Entendi. Quase chorei na hora que o cara foi pedir algum negócio, tudo bem. Mas você já tinha amigo, tinha não, familiar cara, aqui? Não conhecia nada. A verdade, eu tava no Brasil, tava muito encaminhado para poder ir para os Estados Unidos. Tá. Só que aconteceram uma série de coisas na minha vida naquele momento que fez com que eu desistisse de ir para os Estados Unidos. Tá. E tivesse... O que eu vou fazer agora? E, honestamente, aconteceu uma coisa bem fora, assim. Eu estava visitando um cliente, o qual os pais ali, o filho deles, no caso, os pais eram dono da loja, e o filho deles estava em Brisbane, se não me engano, Brisbane Gold Coast. Entendi. E eles comentaram da Austrália, aquilo ficou na minha cabeça, né? E minha esposa já tinha hoje minha esposa, mas na época a gente só se conhecia, ela já tinha falado para mim a respeito da Austrália, uma coisa ligou a outra, para mim foi o suficiente. Então eu falei, eu vou para a Austrália, pronto. Então eu organizei tudo, na época tinham agências de intercâmbio na época, mas você também era mais acessível de você, de uma certa forma, fazer sozinho. Tá. Mesmo eu achando muito difícil, porque você tinha que fazer tudo no papel, mas tudo bem. Eu fiz todo o processo e resolvi vir para a Austrália, mas foi coisa de um mês, assim, para mim. Eu já foi rápido assim? Eu já me organizei tudo. Eu já falei assim, não, agora eu vou. Isso foi dezembro. Eu lembro que em janeiro eu paguei. No início de janeiro eu já tinha pago. Março eu tava aqui. Chegou aqui em que ano? Em 2006. 2006. Vai fazer essa semana, agora faz 16 anos. Que legal. 25 de março de 2006. Foi legal. Então, a princípio, foi para eu aprender o inglês e iniciar um processo de conhecer o mundo. Eu nunca tinha saído fora do país, mal tinha viajado pelo Brasil. Então, eu falei assim, eu era muito novo, né? De 22 para 23 anos. Então, eu achei bem válido isso. E vim exatamente com esse intuito. Então, foquei bastante na questão do inglês
para poder fazer o que eu tava... Aí, como todo mundo tá aqui, né? Começa a viver o inglês, aí você começa a tomar Você tinha essa ideia de voltar? A princípio, sim. Que vou melhorar o inglês, vou voltar para conseguir um cargo melhor, que é o que a galera faz. E honestamente foi bem isso mesmo, tá? Eu consegui chegar no nível que eu queria do inglês, muito feliz. Certo. Só que em novembro aconteceu que eu tive que fazer uma mudança nos planos, porque um grande amigo meu veio pra cá. E eu falei, pô, meu melhor amigo tá aqui, então, cara, eu vou ter que ficar aqui, não tem essa. Eu vou ficar mais um tempo. E vou curtir isso com ele. Só que ele acabou voltando em dezembro. E aí tiveram algumas coisas e teve que voltar em dezembro. E eu falei, putz, e agora? Agora já não veio visto, tô com visto longo. Eu falei, agora eu vou estudar, vou fazer minhas coisas e vou me reestruturar de novo. E aí eu vejo como é que vai ser o próximo passo. Mas não tinha um interesse inicial de ficar na Austrália. Meu interesse era retornar para o Brasil num primeiro momento. Então, eu divido a Austrália em 2 momentos. O primeiro momento foi muito estudo, realmente, onde eu busquei aprender mesmo coisas que no Brasil não tinha tempo. Eu focou no idioma? No idioma, nos cursos que eu estava fazendo. Todo mundo fala dos cursos vocacionais e o curso do business, que é só para poder manter o visto aqui. Mas eu aproveitei muito do curso. Porque quem realmente foca consegue aprender. Cara, eu aprendi demais, até para você fazer um plano de negócios, planejamento estratégico, de marketing, que era uma coisa que eu não tinha feito. Então eu aprendi muita coisa dentro do próprio curso e aprendi tudo que eu sei hoje de IT, no caso, né? Aprendendo num curso vocacional. Eu não fazia a menor ideia. Eu e computador não batia muito bem. Então eu aprendi muita coisa a respeito disso para desenvolver até o sistema hoje que a gente tem dentro da Good Day, foi eu que desenvolvi. Então... é um processo bem legal, assim, nesse momento. Então, esse primeiro momento foi muito estudo focado, e daí eu retorno para o Brasil, cumpro aquilo que eu queria inicialmente, que era viajar, então tiro um período sabático para mim, para poder só viajar. Tá. E, a princípio, eu ia viajar a América inteira, né, de Terra del Fogo no Chile até os Estados Unidos, e depois voltar, mas só que por questões políticas da Colômbia, eu não pude continuar seguindo minha viagem. Entendi. E aí eu tive que mudar meu plano, e aí eu voltei para Lima, e aí depois eu fui para Argentina e resolvi viajar o Brasil inteiro. Assim, que legal. Então foi fantástico, foi uma experiência que não tem palavras. E aí você viajou norte a sul? Eu comecei em Foz do Iguaçu e fui até o Rio Grande do Norte. Que legal. Viajando de ônibus, de carona, fui fazendo de tudo só para poder ter esse momento mesmo de experiência. E aí fiquei no Brasil porque eu tinha o meu projeto de música, né? Que aí até chega nesse ponto da pergunta, porque a música ela sempre foi uma coisa que era a minha paixão, era um flerte muito... Mas só que eu não conseguia desenvolver da forma que eu gostava, entendeu? Tá. Então era muito... Eu queria compor, mas eu não sabia compor, eu não gostava muito de fazer cover, eu não me considerava um músico versátil o suficiente para poder falar assim, não, eu vou ser o cover de uma banda XYZ. Sim. Eu sempre tinha o meu jeito de fazer as coisas, e com isso eu não sabia também, eu não sentia um apoio nesse sentido no Brasil para essa questão de você fazer música própria, sempre a questão do cover. Entendi. Então, quando eu vim para cá, paralelamente aos estudos, eu fui desenvolvendo muito a questão musical, fazendo cursos de guitarra, de vocal mesmo, e voltei para o Brasil já numa situação de agora eu quero compor, agora eu quero produzir, agora eu quero ficar um tempo no Brasil fazendo essa parte. Então, fiz isso, eu criei o projeto Sides of the Boss, e era uma banda porque eu montei no Brasil, em conjunto com outras bandas, a gente criou meio que um cenáriozinho ali, a gente fazia vários shows juntos, era bem legal, foi um período bem gostoso. E concluiu o projeto todo, que era até final de 2012. E aí eu já tinha comunicado à banda que eu falei assim, a gente esse projeto... Acabou, depois eu vou seguir com outro momento. Então aí agora esse novo momento era voltar para a Austrália, para realmente seguir num caminho de imigração, que era uma coisa que... Já estava com outra cabeça já, então. Era outro momento, entendeu? Então, até as pessoas falavam, mas você não sabia o que fazer? Não, eu sabia, eu queria aprender o inglês, me estruturar, só que eu ia voltar antes, só que eu não tinha mais dinheiro, porque eu acabei gastando com outras coisas. Então, eu precisava juntar mais dinheiro e daí fazer aquilo que eu queria. Então, levou um pouco mais de tempo, mas o importante é você cumprir aquele objetivo. Exatamente.
E aí a Good Day entra nesse período todo, quando estava em 2006 mesmo, eu comecei a trabalhar com intercâmbio. Tá. E começando a trabalhar com intercâmbio, eu comecei a entender um pouco da coisa e gostei muito. Era um momento muito diferente para educação na época. O sistema era totalmente diferente. Você fazia a aplicação do visto, você ia na imigração para você poder fazer a solicitação de estudante. O aluno. O aluno, você chegava lá bonitinho com o seu formulário e os seus documentos certinho para apresentar pro rapaz ali na hora, já resolvia, se caso precisasse mais coisas, né? Entendi. Aí você poderia fazer, mas era totalmente diferente, não tinha, olha, nada a ver do que é hoje. Mas você comentou que naquela época já tinha agência. Você Sim, veio sim. por uma agência? Não, eu não vim com nenhuma agência. Eu entrei em contato com uma escola e aí eu comecei a ler os manuais e fazendo tudo sozinho. Entendi. Mas no momento de renovação eu entrei em contato com uma agência aqui para poder me ajudar, porque não tinha muito tempo disponível. Mas acabou que muita parte do visto eu acabei fazendo sozinho. Porque eu sempre fiz as minhas coisas assim de uma certa forma, então... Autodidata, assim. Eu sempre gostei, porque eu falo, pô, é minha vida, vou aprender também, né? Vou tomar conta do negócio. Exatamente. Então, aí quando eu comecei, isso foi julho de 2006, outubro eu começo a trabalhar com intercâmbio. Não que eu estava pretendendo, eu fui abordado pelo dono da agência e falou, pô, você não tem para agregar, porque eu venho de uma indústria têxtil no Brasil, na parte de comércio e vendas de uma forma geral. Se você tiver como agregar para a gente montar uma estratégia de vendas aqui, vai ser bem interessante. Legal. Aí eu falei, excelente, vamos fazer. E eu trabalhei com eles durante 1 ano e 3 meses, por aí, Daí eu peguei um período off de agências. E aí eu peguei... Depois eu voltei já em 2008 com uma ideia do que viria a ser a Good Day. Entendi. Então, ali eu fiz um esboço do projeto. Eu gosto muito de projetos, e tanto que eu fui fazer um mestrado de projetos depois. Porque eu sempre tive muitas ideias, só que eu precisava estruturar elas para ela poder fazer sentido, entendeu? Certo. Então, eu coloquei essa ideia de fazer assim, não, vamos fazer agora um projeto. Eu aluguei uma mesa e eu queria ofertar para o pessoal a possibilidade de conversar e trocar ideias de como a gente pode viver melhor aqui. Sim, a maioria vai ser estudante a maior parte do tempo, inicialmente, a grande maioria. A gente está falando mais de 80%, 90% dos brasileiros que vêm para cá inicialmente vêm como estudante, a não ser os que vêm como turista, daí se tornam estudantes. Mas, no geral, tende a passar por esse período. Então, eu falei, pô, por que a gente tem que viver uma vida tão árdua? Entendeu? Eu não digo de árdua, das dificuldades que a gente tem que estar passando aqui no dia a dia. Então, a gente fazia um seminário, era muito gostoso, eu chamava pessoas e não tinha nenhum vínculo com a ideia do intercâmbio. Continuava trabalhando em uma outra coisa e fazia isso mesmo para a comunidade de uma certa forma. E a coisa foi crescendo, e o nome desse seminário era Good Day Austrália. Então, surgiu como um seminário, então? Surgiu como um seminário, entendeu? Então, ele surgiu naquele primeiro momento ali, e só que o número de pessoas nos seminários começaram a ficar muito grandes. A gente tinha uma sala grande nesse espaço e eu estava já fazendo um seminário para mais de 80 pessoas. E a gente conversando, e era muito dinâmica a coisa, do ponto da gente... o pessoal falava, mas eu não vou conseguir fazer uma entrevista, é difícil conseguir um emprego. Na época, hoje tudo fácil, devido à pandemia, tá bem mais fácil para poder arrumar um emprego. Sim. Mas na época tinha um nível de competição ali. E eu ligava mostrando como, se você souber o que falar, vai ser mais fácil você conseguir um emprego. Então é tudo a respeito de você confiar em você, saber o que você quer e se preparar. Então a gente conversava muito disso. Então eu tinha uma apresentação mesmo, então ficava bem interessante mesmo o seminário. E aos poucos as pessoas começaram a perguntar se poderia eu tomar conta do processo deles. E no início, como eu sempre tive um bom relacionamento com todas as agências aqui de intercâmbio, então eu não gostava muito da ideia de, eu vou tirar, isso não era... Você achava que estava atravessando o trabalho deles. Eu não gostava, tipo, a minha agência falou isso, então faz, ou se você não concorda, você fala pra pessoa. Eu acho que é interessante você discutir, você tem um relacionamento legal com a pessoa, desenvolve isso, entendeu? Você exige comunica. Eu adoro essa palavra, comunica. Minha esposa fala direto, meu filho, comunica, filho. E é verdade, comunica, porque aí a coisa evolui,
entendeu? Aí se você comunicou e a pessoa não evoluiu, aí você opta por fazer uma mudança. Mas nisso eu realmente vi uma oportunidade de como fazer um planejamento estudantil de uma forma um pouco mais assertiva. Certo. Quando eu digo assertivo, é baseado em objetivos que você tem ali naquele primeiro momento. Então, a gente conversou inicialmente a respeito de objetivos que eu tinha para eu poder cumprir, mesmo que leve um pouco mais de tempo, mas você vai ter que cumprir aquele objetivo. Tá focado. Você tem que estar focado naquilo, entendeu? Não pode perder aquele foco. Então, todo mundo que me conhece no meu meio sabe que eu tendo... Não, vamos fazer... Eu não vou assumir alguma coisa que eu sei que não vai dar certo. Então, se eu for fazer, não. Vai levar o tempo que for. Vai início, meio e fim até chegar naquela conclusão. Porque a conclusão ela é fundamental na construção do seu caráter, na sua personalidade... E para você ficar mais confiante nas próximas experiências que você vai ter lá na frente. Sim. Então eu vi essa oportunidade e comecei, como eu tinha já um bom relacionamento, como eu disse, com as agências, eu comuniquei às outras agências que isso estaria acontecendo. Então foi muito aberto, tal, foi muito legal. E eles mesmos, tinha momentos onde as agências eles pediam para eu tomar conta de um caso, porque eles mesmos não sabiam como montar tal coisa, entendeu? Não, pelo amor de Deus, não desmerecendo qualquer... Não, é porque... As pessoas se especializam em alguma coisa e eu me especializava em outra. Então, foi uma coisa legal. E do mesmo jeito, eu falava, pô, você está fazendo isso... E você também estudava essa parte de imigração. Exatamente. É interessante, porque eu sempre estudei de uma certa forma. E quando eu fui fazer a parte de vendas e metodologia para outra agência, trabalhando na agência, paralelamente, eu sempre estava estudando. Eu sempre gostei, depois que eu vi para a Austrália... pontualmente, antes não muito, mas chegando aqui eu fiquei louco por esse estudo. Eu adoro, comecei a ver essa paixão. Devorava tudo que aparecia na minha frente. E a imigração, todas as questões do visto de estudante, as questões do National Code, o que um agente tem que fazer, o que a escola tem que fazer. Eu começava a entender a respeito dos cursos, dos níveis, das certificações. Por que eu tenho que fazer um certificado 3? Da onde? Que diabos por que esse curso é tão fácil? Por que eu não tenho que fazer um diploma? Por que um diploma elimina matérias de uma faculdade e não um certificado 4? Entendeu? Eu queria entender o porquê dessas coisas por pura curiosidade, entendeu? Não era nem... Entendi. Então eu falei assim, pô, se eu sei isso bem, existe uma grande probabilidade de eu montar um plano de estudos mais assertivo para a pessoa. Perfeito. Entendeu? Então eu foquei bastante nessa parte, então eu lia tudo que me dava, não tinha um curso específico para te ensinar isso na época. Você tem um curso de agente educacional que ele vai te ensinar o geral a respeito de tudo, mas ele não vai entrar tanto no detalhe do dia a dia. É bem completo, para ser bem honesto, o curso, mas ele não tem muita prática. Então, essa prática você consegue através do emprego. Exatamente. Então, eu comecei a usar esses casos dessas pessoas, a coisa foi crescendo, mas só que eu não podia seguir com o projeto da Good Day naquele momento, porque eu ia embora da Austrália. Ah, entendi. Eu não poderia mudar meu objetivo. Isso daí era que ano, mais ou menos, você lembra? Isso foi 2000... isso foi 2000... Foi junho de 2008 e em fevereiro de 2009 eu já estava me organizando para ir em junho de 2009 para o Brasil. Entendeu? Entendi. Então eu já sabia que desde o início eu estava fazendo uma coisa que era um projeto, só que pro molde que eu gostaria que isso fosse acontecer, eu teria que ter mais tempo para poder desenvolver o projeto. Então, eu fiz da forma que eu tinha condições de fazer naquele momento, sabendo que tinha um começo, meio e fim. Então, eu ia dar seguimento, obviamente, com todas as pessoas que estavam estudando, eu mantive o contato com eles e tem clientes, e eu mantenho até hoje, para falar bem a real. E as pessoas fazem parte do meu meio, é fantástico, adoro isso. E é legal que às vezes... cria um relacionamento, né? Não pode, né? Eu falo pessoal, a pessoa se engana achando que não vai criar. E é inocente, às vezes, e bobo, porque pô, a pessoa vai viver com você as decisões tão importantes que vão influenciar o teu dia a dia. Lógico, é fundamental que você tem que ter um bom relacionamento com ela, cara. Senão, não vai dar certo. Tem que ter um vínculo.
Então, com isso, eu me programei, né, financeiramente e tal, fiz tudo e montei uma maneira que eu pudesse estar trabalhando remotamente. Legal. Então, já desde 2008, 2009, eu já estava trabalhando remotamente. Lá do Brasa, fazendo isso. Já fazendo as coisas, mas eu só mantive, basicamente, a que tinha e só atendia algumas, assim, que vinham, mas eu tentava limitar, porque eu estava muito focado com as questões da música e isso tomava muito meu tempo. Era, tipo, 10, 11 horas por dia que eu estava em estúdio, gravando e tal, essas coisas, então realmente tomava muito meu tempo. Então eu não tinha como me dedicar da forma que eu queria. Sim, 100%, certo. E até chegar o momento onde a Good Day, ela em meados de 2012, já no meio da turnê da banda, eu peguei e falei assim, não, agora eu vou começar a estruturar o projeto da Good Day. Entendeu? Então já tinha eu tinha o meu know-how, que eu já tinha a ideia assim, e agora eu falei assim, agora eu tô indo para lá para poder a gente focar no intuito realmente da gente trazer esse plano da Good Day esse Austrália para uma Good Day Education e a gente fazer isso no dia a dia, como que eu vou estar ajudando esse estudante quando ele estiver aqui. Porque naquele momento a gente estava falando só do processo de renovação do visto, agora eu estava falando a respeito de como eu vou estar dando um segmento para a pessoa para que ela também consiga. Porque só fechar não quer dizer que ela vai conseguir. Perfeito. Então, eu convenci a pessoa, segue seu sonho, não sei o quê. Mas, renova. Aí a pessoa mudou a vida e, você não falou, me ajuda aí, velho. Mantenha aí para eu tentar conseguir. Entendi. Então, hoje eu digo que as pessoas que não seguiram, talvez, o plano por algum motivo, pelo menos, assim, o pessoal chega pra mim e fala assim, Hugo, eu não segui porque eu acabei optando por outras coisas, mas não é porque eu não te ouvi. Sim. Eu agradeço por tudo que você falou. Mudou o plano. Mudou, e é assim, o plano acontece. Você tem que estar preparado para esse jogo, entendeu? Sim. Então, a Good Day, ela já veio, eu já tinha feito o curso de Advanced Diploma em Information Technology. Tá. E aí eu já tinha um conhecimento legal, já comecei a gostar de computador naquele momento. Foi mudando, né? Foi mudando, aí eu já comecei a falar, olha, computador é interessante, dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer muita coisa, né? Ajuda. Gente do céu. E aí eu peguei e comecei a entrar nessa coisa e comecei a desenvolver tecnologias para essa questão de relacionamento que se cria com o estudante, que é uma coisa que eu senti que se perdia conforme você vai tendo maior número de estudantes. Eu estruturei um CRM para poder estar trabalhando para me ajudar a lembrar de todas as coisas e ofertar realmente uma coisa diferenciada para aquela pessoa quando for falar comigo ou qualquer pessoa do meu time, entendeu? Entendi. Então foi um processo muito grande, mas no meio disso você vai identificando várias outras coisas que aí você fala, olha que interessante. Exemplo disso, logo no início eu fui fazer uma pesquisa com alguns estudantes, um número para você determinar 100 estudantes, só para ter uma questão estatística, para ver qual era o nível do inglês da pessoa que chegava na Austrália, sem compromisso nenhum. As pessoas realmente não fecharam com a gente. Eu fazia a pessoa assinar mesmo, falando, não é para fechar comigo, não tem nada a ver com isso, eu quero por curiosidade mesmo. Só fazer essa pesquisa. E a ideia era só saber se a pessoa, depois de um ano, qual era o nível do inglês dela. Cara, eu fiquei chocado. 70% das pessoas estavam indo no intermediário. Eu falei, depois de um ano? Cara, por que isso? Entendeu? Então, porque a galera marca um brasileiro, foca no trabalho. Tem outras coisas. Então, quais são as variáveis que vão diferenciar e vão fazer com que a pessoa aprenda? Eu, como agente educacional, tenho que focar na questão da educação e saber qual a melhor escola para determinado perfil. Então, meu amigo estuda na Greenwich. A minha amiga estuda na ILC. Por quê? Então, eu vou estudar na ILC porque ela é melhor para mim. Será? Entendi. Fala um pouco de você. Qual é o teu signo? Tô brincando. Não, eu tava falando de... Essa questão da escola eu acho muito importante, porque é um assunto que a gente vai abordar. Boa. Acho que deu para dar uma geral assim, né? Hoje a Good Day, ela tá com quantos anos? Hoje a gente tá desde 2013. Oficialmente a gente abriu a Good Day no dia 1º de junho de 2014. Essa é a data oficial da companhia aberta. Então a gente fez o 2013 estruturando todo esse processo e o nascimento acontece em 1º de junho de 2014. Então, um total da 8 anos? 8 anos, né? Vai fazer 8 anos esse ano, né? Pô, parabéns. Valeu. Hugo, eu queria te perguntar quais... a galera que vem como estudante, esse é um Equalizando Ajuda, então a gente tenta seguir uma ordem cronológica, né? Então a gente começou como planejar esse intercâmbio com a Lê, e aí com a Ju a gente falou dos tipos de visto.
E agora vamos entrar numa situação de visto de estudante. Quais são os tipos de entrada que eu posso chegar fazendo na Austrália? Então, eu digo General English, preparatório para Cambridge, IELTS, tem os VETs, já posso fazer um curso superior? Como é que funciona isso? E você pode explicar o diferencial desses cursos para a gente, por favor? Inicialmente, é mais comum a pessoa vir procurar um curso de línguas. Então, por assim ser o inglês, né? Então, focar no General English é o mais... eu fiz uma pesquisa lá no grupo e praticamente 95% das pessoas vieram com General English. O General English é um curso que eu recomendo para quem tem um nível básico. Tá. Entendeu? Por que ele é bom? Porque o número de vocabulário que você aprende do elementar até o intermediário é muito grande. E através do vocabulário você aprende uma língua muito rápido. Então, tecnicamente falando, é bom. Porém, aí vem a questão importante que eu gosto de falar pro pessoal. Qual é o programa que eu vou fazer vai depender do teu perfil pessoal. Então, vamos colocar um exemplo de para ilustrar mesmo. Uma pessoa que não tem inglês, nunca teve contato com a língua inglesa e o objetivo dela final aqui é vir a fazer um curso que exige uma nota como a do IELTS 7 ou 6,5, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Partindo do pressuposto que o IELTS é um preparatório e muitas universidades e questões de trabalho pedem essa nota para poder ser um pré-requisito para entrar nesse próximo curso. Então seria um primeiro passo para um Exatamente. Objetivo. Então, isso é um objetivo. Também é um objetivo a pessoa que fala para mim, Hugo, eu estou pensando em voltar para o Brasil e eu preciso de uma certificação que seja reconhecida aqui. Tá. Então beleza. Então, se eu tenho um reconhecimento dessa certificação aqui, qual é o mínimo de inglês que você tem que estar nessa certificação? Qual vai ser o melhor curso que eu vou estar construindo isso? E aí eu pergunto, você é um bom estudante? Eu sempre pergunto isso para o pessoal, mas você é um estudante que passava ou você ficava com raiva de ter tirado 7? Entendeu? Se você ficava com raiva de tirar 7... Passava na média, estava suave. Se você passou, tá ótimo... Pode levar um pouco mais de tempo, cara. Então, assim, é importante entender isso. Porque... Então, esse perfil do aluno lá do Brasil, rapaz, tem a ver tudo, muito. Né? Eu digo, o perfil do estudante, assim como eu começo com a pessoa e falo, o que você quer vindo para cá? Porque realmente é aí que a gente define tudo. Tudo se define. Entendi. Que a pessoa vira para mim, eu quero emigrar na Austrália. Aí você vê que a profissão da pessoa não tem vínculo com as questões. Eu falo, olha, cara... Talvez, obviamente, você vai ter que consultar um agente de imigração para isso, mas o processo todo que você vai ter que fazer de estudos vai levar pelo menos uns 3 anos para você estar habilitado a poder pensar num visto de trabalho, por assim ser. Entendi. Então, vamos voltar um pouquinho e vamos estruturar esse período inteiro para ver se você quer fazer isso. Então, o meu papel é entender qual é esse curso para que a pessoa chegue aqui e ela... contra a expectativa dela, entendeu? Pô, eu tava imaginando uma escola assim, eu quero estar num processo desse, pô, olha que legal, a escola tá cobrando de mim, então talvez a pessoa que tá querendo um certificado do Brasil, ela precisa de uma escola que puxe mais ela. Fique no pé. Exatamente, porque pô, ela tem um tempo curto. A pessoa que está aqui no IELTS, talvez ela precise de uma escola que seja mais flexível com ela para poder ofertar vários cursos em diferentes níveis e também se ela precisar fazer o IELTS só de 4 semanas ou de 6 semanas ou não peça um requisito tão grande para mudar para um outro curso, oferece mais níveis de outros cursos, entendeu? Então, o curso de inglês, ele é muito amplo nos tipos de cursos ofertados pelas escolas. Certo. Tá? Então, você tem o General English como a base, e daí você vai explorando o segundo nicho vai ser os cursos preparatórios. Preparatórios para as provas de proficiência. Então, ótimo. Então, você tem os Cambridge. Então, você vai do nível pré-intermediário até o nível de proficiência do Cambridge, dos certificados. São as provas, né? CAE, FCE, eu cheguei a fazer um desses. Então, são vários níveis de provas que eles vão definir. Então, para cada nível, você quer ter o reconhecimento daquele nível, você poderia ter pelo Cambridge. Entendi. Tá? Onde, para a pessoa ter uma noção, a pessoa que quer voltar para o Brasil e usar uma certificação do Cambridge que vai ter relevância é do CAE.
Entendeu? Porque o CAE ele já está no nível avançado do inglês. Então, empresas vão reconhecer mais uma pessoa que tem esse CAE, assim como processos de concurso público. Então, eles vão estar utilizando bastante dessa certificação. E assim como também o preparatório para o IELTS e, recentemente, agora o preparatório para o PTE. Além disso, você vai ter cursos também específicos de preparação acadêmica, cursos para preparatório de quem está querendo trabalhar com business, cursos voltados para a área de marketing, então voltados para agora um curso de desenvolvimento. Um vocabulário específico. Vocabulário para graphic design, vocabulário para médicos e para quem vai trabalhar na área da saúde. Então, você vê que é vasto. E cada dia novos cursos vão surgindo, cursos de speaking. Então, às vezes eu gosto daquela pessoa que fala muito bem e tal, tem uma desenvoltura legal. Ao invés de você ficar quebrando a cabeça fazendo um preparatório do Cambridge que você não vai usar, faz um curso de conversação legal, entendeu? Que talvez você vai tirar um proveito mais interessante do que você ficar numa sala. O que você vai tirar daquilo ali naquele primeiro momento? A não ser que você queira, obviamente. Né? Total. Mas às vezes a pessoa precisa estar fazendo inglês, mas ela tá querendo porque o amigo faz. Eu sempre falo, não faça porque seu amigo faz. Faça se você também, assim como ele, tem os mesmos objetivos. Então tudo depende do objetivo. Sempre, cara, sempre. Então, então, respondendo a sua pergunta, a pessoa ela pode vir para a Austrália com cursos de inglês, ela pode vir com cursos profissionalizantes, cursos técnico, né? O curso vocacional, né? Então, eu estava vendo a tradução mais correta seria o profissionalizante no Brasil. Profissionalizante? Tá. Então, só que ele é complexo porque dependendo do nível é profissionalizante, depois ele é um tecnólogo. Entendeu? Então tem essa questão. Vai do certificado até o Advanced Diploma, né? Exatamente. Então é interessante para o pessoal saber, porque no Brasil a gente não tem isso tão definido. Então você vai do certificado 1 e 2, que parte de que você não sabe absolutamente nada sobre uma coisa e você quer aprender. Exemplo disso, você faz um curso de business e o curso de certificado 1 e 2 é aprender a mexer no Word. Sério? Desse jeito. Entendi. Porque você vai estar utilizando. O certificado 3 é como se comunicar com as pessoas do seu meio de trabalho. Entendi. Aí você fala pra mim, pô, Hugo, fiz uma faculdade no Brasil, cara, tô fazendo certificado 3, não tem nada, não faz sentido nenhum. É óbvio, esse é um curso voltado para uma pessoa que acabou de sair do ensino médio, não tem conhecimento nenhum a respeito de um ambiente de trabalho e ela quer começar a trabalhar. Você tá fazendo o curso errado, entendeu? Ou você tá esperando uma coisa que esse curso não pode te oferecer. Perfeito. Entendeu? Já o certificado 4, ele começa a ser a ponte para quem vai querer fazer uma faculdade depois, porque ele começa a apresentar fundamentos daquela profissão. Então, o certificado 3 é a execução das tarefas, então, num ambiente de trabalho, com quem que eu tenho que falar, como é que eu me relaciono, como eu mando um report, num trade, por isso que os cursos de certificado 3 em air conditioning, carpenter e bricklayer estão em níveis de certificado 3, porque eles estão aprendendo uma profissão. Então, as matérias é você desenvolver uma skill. Então, o cara que faz commercial cooker vai aprender a cortar. Entendeu? Ele vai entender como a coisa realmente funciona. E no certificado 4, ele começa a ter fundamentos sobre a parte da gerência e conhecimento daquela área. No diploma, ele entra de cabeça nisso. Porque ele vai estar habilitado a gerenciar aquela... Já aprendeu o fundamento. Aprendeu o fundamento, eu já posso executar o gerenciamento através do estudo de casos. Entendeu? Então, pô, olha que interessante. A diferença, né? Que... Aí você fala, pô, Go, então o business ele tem um fundamento. Tem, cara. Para pensar, uma pessoa que faz um curso hoje, vai olhar o conteúdo do Leadership Management. Óbvio, para uma pessoa que terminou uma faculdade, ele tá abaixo. Sim, tá abaixo mesmo. Então, vai ficar até mais fácil para você poder seguir no curso, aprender um vocabulário novo e tal. Mas se você quer um desafio, acrescenta um curso diferente. Faz um curso de gerenciamento de projetos. Que, por exemplo, não tem uma faculdade de gerenciamento de projetos. Então, o diploma, ele tem um peso maior porque ele vai passar para você os fundamentos do PMI, de tudo que você... Como montar uma KPI, como você vai ter um gerenciamento de stakeholders. Legal. Então, são coisas bem interessantes. Tanto que o diploma, porque você já está entrando de cabeça no desenvolvimento e no fundamento das matérias daquela área, quando você vai seguir para um nível superior... ele já elimina matérias do curso da faculdade. Ah, entendi. Você entendeu? Então, por isso muita pessoa pergunta, eu fiz o certificado 3 e 4, por que eu não consigo fazer um curso de faculdade?
A resposta é a seguinte, uma matéria na faculdade ela é composta por um determinado número de units. Cada unit dessa é uma matériazinha. Então o cara fala assim, pô, não tem uma faculdade que eu posso fazer a respeito do mercado financeiro? Essa é uma unit da matéria X do curso X. Entendeu? Então, talvez a pessoa que fez um diploma em accounting, que tem essa unit aqui, você entendeu? Ele pode diminuir a carga dele se ele cumprir todas essas units dessa matéria aqui. Entendeu? Então, é assim que vai construindo. Aí você fala, pô, e o Advanced Diploma? O Advanced Diploma ele vai ser o a mais. Ele vai querer dar essa maior especialização. Eu uso como exemplo o Project Management mesmo, que quando chega no Advanced Diploma, ele muda para Program Management. Porque ele dá a condição para quem que se tornou um gerente de projetos, por assim dizer, a aprender a gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo. A gente concluiu a questão dos certificados do curso profissionalizante, aí eu defino do diploma para frente, diploma e advanced diploma, equivalente ao Brasil seria um tecnólogo. Tá. Por quê? São 2 anos que você estudaria esses 2 cursos. Sim. O tecnólogo no Brasil seria 2 anos. Porém, tem uma linha que vai ficar tudo na mesma área, assim, que você vai pegar o diploma e o advanced diploma e o primeiro ano da faculdade, que seria o equivalente aqui também a um associate degree. Entendeu? Então, você pode fazer a mesma coisa no nível vocacional, mas também no nível superior, que seria esse associate degree, que são os 2 primeiros anos da faculdade. Entendeu? Então, ele é totalmente diferente do que a gente tem hoje, assim, por exemplo, no Brasil, que a pessoa faz a escola, ela faz o profissionalizante, daí ela faz uma faculdade, ou já vai direto para a faculdade. Mas aqui você tem a possibilidade de você criar certificações. Então, muita gente perguntou, mas você fez várias certificações. Sim, é interessante você fazer essas certificações. Imagina um cara que saiu da escola no Brasil, veio para a Austrália, passou 1 ano, aprendeu inglês, está com inglês confiante, aí ele veio para cá, ele veio fazer o curso. Inicialmente, o curso para aprender a trabalhar, ele quis fazer um curso de carpinteiro. Então, ele fez o curso de carpinteiro, você sabe muito bem que é uma área que está em demanda no país. Ótimo. Mas ele falou, cara, eu não quero parar aqui. Então, eu vou fazer também um curso de gerenciamento de projetos, extremamente ligado à área dele. Perfeito. Então, pronto, eu tenho uma certificação de carpinteiro, agora eu tenho um diploma de gerenciamento de projetos. Legal, cara. Agora eu vou fazer, então, uma faculdade de engenharia civil, porque adorei essa área. Então pronto, aí eu já elimino algumas matérias do diploma que eu fiz aqui para poder fazer dentro da engenharia. Ó, que legal. E aí o cara, no término da engenharia, ele ainda tem a possibilidade de escolher qual vai ser a especialização dele. Então o cara, no final, ele tem 4 certificações. Então o peso... Ele tá bem qualificado. Você entendeu? Num período curto de tempo, o cara já tá... A gente tá falando de um período aí de 5 anos aí, desde que a pessoa sai, fez todos esses cursos, ela já conseguiu realmente fazer de 5 a 6 anos. Mas ela já conseguiria fazer um número Seria de certificações. Seria o período de uma faculdade lá de engenharia, por exemplo. Só que o cara só tem uma certificação no Brasil. Você entendeu? E aqui o cara tá preparado, ele tá trabalhando. Então, qual a probabilidade que existe de um cara que hoje já tem uma profissão? Eu sou carpinteiro. Eu já sou gerente de projetos, porque eu já estou fazendo diploma. Então, meu chefe já está me dando projetos para eu poder gerenciar. Agora eu vou tomar a decisão de fazer uma faculdade. A probabilidade de acerto é muito maior. Entendi. Entendeu? Que você pegava, eu acabei o curso. Quanta gente você conhece aqui que vem para cá e fez uma faculdade de engenharia ou de direito e fala, pô, puta de um tempo de estudo, fazer uma prova da OAB, fazer esse... É muito puxado. E aí o cara vem e faz assim, rasga tudo. Sacrifício grande. Por quê? Porque, não, mas é que eu fiz no Brasil porque eu não tinha escolha, não sei o quê. Então, gente, tem como a gente fazer escolhas melhores, entendeu? E esse é o objetivo. A educação, o papel da educação é esse, é te preparar para entrar no mercado de trabalho. Sim. Então, primeiro eu falo, tanto que as pessoas, mas eu quero emigrar. Primeiro você tem que entrar no mercado de trabalho, porque o visto de residência sempre vai depender do estudo e trabalho. Como que você vai conseguir um sem o outro? Não dá, entendeu? Então, parece bobeira, mas é a realidade. Só que a pessoa ela vê só a foto da pessoa que está com o certificado de citizenship. E não sabe qual foi a trajetória da pessoa. Essa é a ideia. Então, a gente precisa separar essas coisas. Então, resumindo, você pode vir do Brasil e escolher qualquer um desses cursos, desde que ele faça sentido com o seu progresso acadêmico e a sua carreira profissional.
Tá. São esses 2 itens que são fundamentais para a pessoa poder pensar a respeito do visto de estudante, que seja diferente do inglês. O inglês ele também tem que fazer sentido. Pessoa que nunca não precisa do inglês na vida dela, na carreira profissional dela, ou não demonstra ser um estudante, vai ser mais difícil para ela conseguir um visto de estudante. Mas uma pessoa que, por exemplo, ela está no Brasil, ela está terminando a faculdade, ela está vindo para cá, ela quer complementar o curso dela, pô, aí realmente fica legal. Faz sentido. Você entendeu? Então é interessante o objetivo dela, mas tudo isso tem que ser bem trabalhado. Eu dou um exemplo, a gente conversou um pouco sobre o Master antes, e o Master é um curso tão interessante porque, tecnicamente, a pessoa tem que apresentar 3 anos de experiência para poder ser aceito no Master. Pô, você vai ser master no negócio, sabe? Tipo, vamos parar pra pensar. Você fez um master, você sabe do que eu tô falando. Sim. O nível de execução que você tem eu consigo desenvolver um fundamento, cara. Eu posso falar que essa área, com base nisso daqui, que eu iniciei outro daqui, eu desenvolvi isso. Olha, para pra pensar, você tá fazendo tese por matéria. Cada matéria você faz uma tese. Então, pô, é um peso grande do que você vai estar fazendo. Então, exige esse tempo de experiência. Agora, imagina se a pessoa faz um plano legal, ela estrutura, trabalha um pouco, aí ela vai pensar no Master se realmente vai ter relevância. Se fizer sentido. Às vezes não vale. Às vezes vale a pena ela fazer uma nova faculdade. A gente usa o exemplo da pessoa do direito, que não vai ter... É muito mais difícil uma pessoa que está da área de direito conseguir alguma coisa aqui. Então, às vezes, ao invés de... não, quero fazer o Master porque é menos tempo... Não é bem assim, sabe? Tipo, vamos pensar melhor, porque talvez você... Também no Master vai ser exigido que você tenha um conhecimento muito maior. No bacharelado você vai aprender. Certo. E às vezes o custo é menor, entendeu? Então são circunstâncias que a pessoa tem que relevar para poder pensar e não é tão decidir simples assim, né? De ficar indicando. Não. Então por isso que toda vez que a pessoa entra em contato comigo, eu vou mandar um orçamento. Manda um orçamento. Não. Entendi. Como? Não faço a menor ideia, eu preciso conversar com você. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos entender. Aí eu analiso e aí a gente chega numa condição de montar um plano de estudos realmente que vai ser inteligente. Personalizado para... É seu, cara, não tem. Se seu amigo vem, não sei, vamos fazer um teste de inglês para ver qual é o nível dele? Pô, vou na agência com um amigo meu aqui para... Normalmente eu falo assim, beleza, a gente conversou. Eu sei que eu comentei alguma coisa com você, mas vamos marcar eu e você. Porque influencia. Normalmente um amigo que fala melhor influencia a conversa. E eu não gosto disso. Eu gosto que a pessoa realmente desenvolva a coisa, entendeu? Eu acho que é importante para ela, porque você está vindo para fora do país, está ficando longe da tua família, do teu meio, de tudo que é passado para você para buscar algo novo. É um negócio difícil. Sim. Então, se você tem a possibilidade de assumir isso por você cresce demais. Como que eu posso deixar ali na minha frente, às vezes a pessoa está conversando, uma amiga influenciar a outra? Sim, ela pode escolher isso, obviamente, mas se eu posso ajudar nesse sentido, eu falo assim, não, vamos conversar, porque você também é capaz. Rola da galera, recebi... Meu amigo, ele me mandou o orçamento que você mandou para ele e fiquei interessado. Eu falei, quero fechar. Não, vou fechar isso aqui. Eu falei assim, mas... Conta um pouco de você. Entendi, não é tão simples assim. Você não tem ideia o número de vezes que isso aconteceu, no qual eu peguei e falei assim, mas vamos mudar um pouquinho a tua escola? Porque, velho, a escola dele, eu vi aqui no certificado dele, tá no Advanced, você tá no intermediário. Sim. Existe uma grande diferença. Existe a probabilidade maior dele estar fazendo as coisas por ele mesmo, ao invés de estar entrando em circuitos de estar fazendo coisas erradas para poder conseguir passar nas matérias. Sim. Entendeu? Então, esse é um princípio básico que eu falo, você tem que tirar proveito disso. E também tem quando a galera vem pela primeira vez, tem essa diferença do inglês que você aprendeu lá na escola de inglês, mas quando você chega aqui, você faz a prova ou tá em contato com a galera, você percebe que o seu inglês, na maioria das vezes, não é tão bom assim não, né? Não. Assim, de noção, assim, quantas vezes eu falo pra pessoa, eu vejo, dependendo do nível da pessoa... Eu noto que a pessoa tem uma compreensão legal e até eu converso com a pessoa a respeito dos níveis de inglês. E a pessoa acha que, eu tô no upper intermediate, eu tô falando bem. Você tá se comunicando bem. Você consegue comunicar aquilo que você quer, você entende o que a pessoa conversa, mas para você elaborar uma linha de raciocínio um pouco mais profunda já é um desafio aí. São coisas diferentes. São coisas distintas. Você vai conseguir manter uma conversa sobre o que você já fez na sua vida, sobre o que você está fazendo e o que você planeja fazer, mas não em detalhe.
Entendeu? Porque é normal. Aí eu falo assim, mas eu tô no upper intermediate e eu não consigo nem falar. É normal. Ainda é normal. Entendeu? O ideal, o problema seria se você estivesse no advanced, como você sabe que tem algumas culturas que têm dificuldade com a fala, então eles têm um nível avançado de inglês, só que na prática eles não conseguem falar porque a fonética atrapalha muito eles. Entendeu? Perfeito. Agora, já o brasileiro, ele tem a fonética. Ele consegue falar bem, só que ele fala errado. Então a gente precisa dar uma... Calma, vem cá. Entendi, dá uma segurada na emoção. Respira. Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, quando você chega na Austrália, a primeira coisa que eu falo pra pessoa é sempre assim, no Brasil a gente tem a mania de estar fazendo, a gente vai andar nas rodovias, tudo, e o que a gente acaba fazendo? A gente sabe onde estão os radares, a gente acelera o máximo possível, chega no radar, você diminui. Né? É assim que a gente vive. Aqui já não. Aqui a gente tende a viver... A velocidade é 60, você vai andar em torno de uns 50, 60, porque você sabe que você vai ter que ultrapassar nos 60. Sim. Você pode passar, óbvio, mas só que assim, não é o tempo inteiro, porque a vida aqui, ela tem um outro pace, entendeu? Sim. Então você precisa entender esse pace. Por isso que eu falo, vem um pouquinho, entende esse tempo. Vai levar mais 6 meses. Não é o fim do mundo. Eu falo, mas eu tenho que correr com isso, não sei o que. A não ser que tenha uma data específica e tal, mas no geral não tem. Então eu falo assim, gente, vamos se estruturar melhor, vamos montar um negócio legal, vamos pensar, viver uma vida melhor. Ao invés de você colocar... Eu teve um caso específico que eu comentei com a cliente, eu falei para ela assim, olha, vai ser tão mais interessante para você dar uma pausa. Ela falou, mas você está deixando tecnicamente de ganhar, por isso eu falei assim... Não é deixar de ganhar. Eu tô deixando de perder, essa é a verdade. Porque se você começar uma coisa do jeito que você tá vindo, você não vai dar conta. Muita coisa às vezes aconteceu na vida da pessoa que fala, opa, isso é sério, cara. Pô, a gente teve agora na pandemia tanta gente falecendo no Brasil, então peraí. Para pra pensar. Uma vida, não tá mais ali. Então isso mexeu com você, tem uma pessoa por cara. trás, ou sempre, né? Ô, bicho, não é uma coisa fácil. Então, vamos respirar um pouco a respeito disso. Aí vai lá pro Brasil, velho. Dá uma descansada. Não, a gente estrutura o teu plano aqui para poder realmente caber essa viagem e realmente ficar uma coisa legal, porque é fundamental. A gente precisa pensar na pessoa, porque se ela estiver bem, a probabilidade que ela tem de chegar no objetivo dela, voltando lá no início aquela questão da pesquisa... A gente também fez uma pesquisa depois para poder analisar, e a gente reduziu o número das pessoas terminando ela já no nível upper intermediate. Por quê? Porque esse era o objetivo, que ela tivesse conseguisse tomar decisões melhores. A conclusão que a gente chegou foi que uma pessoa que chegou no objetivo que ela determinou lá atrás, ela repensava se ela queria ficar aqui ou não. De verdade. De verdade mesmo, ela parava para pensar e falava assim, não, eu tô com inglês legal agora, deixa eu ver minhas possibilidades no Brasil. Eu tenho várias pessoas que voltaram pro Brasil com realmente certificações legais de inglês que impactaram o trabalho delas lá e estão hoje construindo a carreira delas muito bem. Legal. E do mesmo jeito, pessoas que resolveram ficar aqui fizeram escolhas inteligentes e realmente elas conseguiram desenvolver a carreira delas aqui também. Então, o que eu noto é que se você chegar a cumprir esses objetivos que você determina para você mesmo, a probabilidade que você tem de ter uma vida melhor é muito, muito maior, cara. E você sabe, já está aqui bastante tempo, então você sabe que o dia a dia que detona a pessoa, entendeu? Então, tanto que a pessoa volta pro Brasil, ela fica com dificuldade de se adaptar lá, porque o dia a dia do Brasil corrói, né? A pessoa chega lá, vai ter que pegar ela, entrar num banco, ela não está acostumada nem mais a entrar em um banco. Fala, trânsito, vai pegar um ônibus ou sei lá, sabe, aquela loucura também de São Paulo, você sabe como é que é, você fala, sim, deixa eu pegar marginal. Né? Eu falo pro pessoal, quer entender o que é o Brasil, sai do aeroporto, pega o trem. Não chama a mamãe, não chama o papai, vai lá, pega o trem e vai pra Sé. Vai lá, deixa só faz a mesma coisa aqui, você pega o trem e vem aqui no centro, mesma coisa. São coisas distintas, cara. Entendeu? Então é importante você ter esse só dando crédito, isso um amigo meu me falou a primeira vez, e daí isso há muito tempo atrás, mas eu gosto de dar o crédito, não fui eu que inventei isso. Ele falava isso pra mim, falou assim, não, tem que entender essas diferenças. É outro mundo, né? E entender que se você construir um dia a dia bom, a coisa realmente vai ser bem interessante pra você. Perfeito. Boa.
Hugo, vamos passar para a próxima pergunta. Do ponto de vista do governo, a nossa nacionalidade e a escola que a gente escolhe, eu ouvi falar que tem level 1, level 2, level 3. Eu tô correto? Como é que funciona isso? Em 2000 deixa eu ver. Tentar lembrar, sim, mas existe a probabilidade de eu errar. Talvez 2018, eu acho. 2018, por aí, o governo introduziu uma forma diferente de analisar os vistos. Perfeito. Que é a forma simplificada. Que eles colocam, não tem nada simples. Mas tudo bem. Ele, com base no nível de risco do país, com o nível de risco da escola, é determinado os documentos que você vai estar apresentando. Isso na aprovação e reprovação do visto, numa aplicação. Então eu vou colocar, então, por exemplo, uma escola que ela está no nível 2 e o Brasil no nível 1. Os documentos que tecnicamente vão estar sendo solicitados, eles não vão incluir, por exemplo, financial support. Entendi. Basicamente isso. Porém, as questões a respeito do visto, no geral, por ser feito do Brasil, ele tem uma análise diferente porque a economia do Brasil, as circunstâncias que o país vive, exigem que você apresente questões financeiras para entender qual é o seu nível, para ver se você realmente está de acordo aquilo com a tua realidade atual, para que você venha agregar com a que não está vindo para a Austrália buscar realmente morar aqui, imigrar, porque o teu intuito é estudo. Entendeu? É isso que você vai estar sendo analisado. Mesmo que o teu objetivo lá no fundo vai ser esse, mas a imigração não está te analisando a respeito disso, está te analisando se você é um estudante. Então, tudo vai se indicar em relação a isso. Então, tem uma ferramenta dentro do site da imigração que chama Document Checklist 2. Ok. Então, com base no país e com base no nome da escola, ele vai determinar os documentos que você vai ter que estar apresentando. Entendi. Basicamente isso. Então, aí você fala, mas não quer dizer que uma escola de nível 3 ela vai ser mais difícil? Se o nível do Brasil também for baixo, aí também vai ser um problema. Hoje o Brasil, ele tecnicamente é o Assessment Level 1. E a maioria das escolas, porque muita gente já ficou fora sem vir para a Austrália, com isso não teve tantos isso sendo negados, por assim ser, o nível das escolas também aumentou. Então no momento todo mundo no nível 1. Então tá mais tranquilo da galera ser aprovado, os vistos serem aprovados para a galera vir. Tecnicamente seria. Perfeito. Na prática não, porque essas circunstâncias da economia do Brasil ter regredido bastante, a diferença cambial, pessoas que estão... A própria pandemia está fazendo com que a imigração analise mais detalhadamente a questão do visto de estudante para certificar que aquele intuito da pessoa realmente é o estudo. A gente tem pessoas entrando em contato com a gente que ela não estuda desde o ensino médio. Hoje tem 35 anos. Pô, é difícil, né? Você está querendo vir como estudo. Como eu vou justificar para a imigração que teu intuito pessoal é Você quer aprender inglês agora? Não dá, né? Entendi. Você tá querendo fugir do país. Basicamente. E não tem problema. Eu entendo pessoalmente, eu entendo a questão, mas eu tenho que cumprir com esses requisitos. Então, assim sendo, a escola ela vai estar analisando essa parte toda do perfil da pessoa para concurso de inglês, porque basicamente é simples, eu quero fazer inglês, então ela vai te aceitar, mas quando voltando à ideia dos cursos que eu posso vir a fazer na Austrália, seja um vocacional, um nível de faculdade, aí eles começam a te questionar mais. Entendi. Então vai pedir uma carta sua explicando as suas intenções com aquele curso, vai perguntar mais a respeito da sua experiência profissional para ver se tem uma relação coerente, porque se o seu visto for negado, a escola é prejudicada. Ah, é? Então a escola ela vai perdendo o nível dela quanto mais vistos eles são negados. E aí entra uma coisa muito importante que o pessoal não está ciente. Então, porque a escola libera o COI, não é? Exatamente. A partir do momento que a escola ela faz a sua matrícula, ela emite esse documento junto à imigração através de um sistema chamado Prisma, ela vai estar tendo um registro de que você vai estar fazendo aquele curso e eles são responsáveis por vocês. Certo. Então, ótimo. O estudante está ciente, está todo mundo ciente. Porém, se você mudou de curso no meio, peraí, por quê? Explica isso direito aí. Entendi. Aí a escola já começa a cair o nível. O visto foi negado no Brasil, a escola cai o nível. Então quando o cara ele muda de curso, o estudante ele muda de curso, isso é prejudicial para a escola. Para a escola e para o agente que está sendo registrado também no Prisma. Entendeu? Então, a gente tem um acompanhamento, por exemplo, na Good Day, saber como é que está o curso. Até foi legal, hoje eu recebi uma ligação de um estudante. Ele falou, agradecendo porque a gente entra em contato com ele a respeito do curso dele, porque a gente quer saber. Então, se você está tendo um problema com o curso, me avisa.
Porque a gente pode tentar te ajudar de alguma forma, explicar melhor para você como tirar o melhor proveito estruturando a regra e daí a gente falar com a escola para montar alguma coisa para você se recuperar, do que você chegar próximo do término do curso e você não ter o certificado. Isso vai prejudicar uma extensão de um visto, isso vai prejudicar tudo para você ali. Perfeito. Entendeu? Então, como que a gente evita essa dor de cabeça, entendeu? Então, e prevendo coisas também antes dessa questão de mudança da escola. Então, tá vendo como é importante a gente entender o perfil da pessoa, o objetivo? Para evitar um problema lá na frente. Exatamente. Porque eu não gosto, eu pessoalmente, eu acredito que se a pessoa tá mudando muito de escola, a gente não fez o planejamento da forma correta. Entendi. Eu deveria ter melhor, eu deveria ter focado. Obviamente, é óbvio que isso já aconteceu comigo, isso não é loucura. Sim, eu vejo algumas pessoas falar, nunca tive isso negar, nunca tive. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser honestos, sincero, né? Vamos ser honestos, é normal, isso é uma coisa que acontece. Então a gente precisa entender, você não pode ter muitos vistos negados, porque aí você tá tendo um problema, né? Mas só que acontece. Mas se você se preocupa com todos esses detalhes, a probabilidade vai diminuindo. Com certeza, entendeu? Então, esse é o goal do objetivo principal, é entender esses riscos, mas, honestamente, o Brasil, por ter a questão do Genuine Temporary Entrant, que é a questão do GT, o famoso GT, que a pessoa tem que apresentar uma carta de intenção e documentos justificando tudo isso. Sim. Ele é muito rigoroso. Então, independente da questão do nível do país, tirando italianos, franceses, espanhóis, que realmente é visto diferente, porque ao longo da história eles sempre não ofereceram risco para a imigração, eles não vão ser cobrados tão arduamente como o brasileiro. Porque o brasileiro recentemente ele subiu para um nível 1 que não oferece riscos. Entendi. Então, com isso, estamos sendo analisados ainda, entendeu? A verdade é essa. Aí você fala, pô, mas todos os países da América Latina são assim? Não. A América do Sul, você tem países como a Argentina que não é visto da mesma forma. O Uruguai não é visto da mesma forma. O Chile, não. São países que já tem um working holiday disponível para eles. E o Brasil não tem. Mas por quê? Porque é muita coisa feita errada. Então, por exemplo, você tem um número muito grande de estudantes brasileiros fazendo cursos vocacionais. Eu digo mais 50% dos brasileiros fazendo cursos vocacionais aqui, enquanto o filipino, o nepalês, o chinês, o vietnamita, os mesmos 50% estão fazendo curso superior. Entendi. Vai ver o percentual deles. A gente está falando de mais de 250 mil chineses entrando no país. Você entendeu? Então é muito mais comparado com 17 mil de brasileiro, em média, quando tá com a imigração natural, normal, assim, entendeu? Sim. Você fala, pô, tem muito brasileiro. Tem, porque a gente é brasileiro, mas na prática tem muito mais outros países. O Brasil é um Eu moro aqui na City, estou em Xangai. Exatamente. Tem uma parte da City que é Xangai, outra é Singapura, você entendeu? Vai ter em todas as áreas. Mas é bem exatamente isso. Então, o nível do país, assim, realmente ainda influencia o Brasil. Tecnicamente seria mais fácil, e é mais fácil se o perfil da pessoa é de acordo. Senão, ela vai ter que apresentar um monte de documento. Perfeito. Uma coisa que eu queria saber, essa questão da attendance é algo que também afeta o índice do país, o índice da escola, da agência. Excelente. E como é que funciona isso? Boa. Você tem duas formas. A gente falou de cursos diélicos, cursos vocacionais e cursos de higher education. Tá. Rapidão. Attendance, para quem não sabe, é presença na aula, tá? Isso. E então, assim, os hélicos, eles são avaliados de duas formas. O seu progresso dentro do curso e também a questão da sua attendance, onde é especificado que você não pode ter menos de 80% de attendance. A partir do momento que a escola definiu que você não pode ter essa attendance abaixo, eles vão ter que te reportar, porque é uma obrigação da escola fazer isso. Eles vão te avisar dentro de um processo de warnings que eles vão ter, mas você vai ser reportado por aquilo que é... Reportado para a imigração. Para a imigração. Isso é uma mancha no histórico do aluno. E ele vai ter que se explicar, entendeu? Então, para evitar tudo isso, a pessoa precisa estar cumprindo com os requerimentos requisitos do curso dela. Esse é o principal. Então, se ela, a partir do momento que ela não está indo... De novo, mudei de escola, é um problema. Cancelei meu curso, é um problema. Voltei para o Brasil, não terminei meu curso, mas estava indo bem. Não é um problema tão sério, mas
fui pro Brasil, mas eu nunca tinha feito nada em um ano. Problema para a escola. Você entendeu? Então, tudo que gera um problema para a escola, no qual vai gerar um report para a imigração, é um problema para a escola, é um problema para a agência. Entendeu? Então, porque tecnicamente é maior para a escola, porque a escola é responsável pelo estudante a partir do momento que ela assina a carta de oferta. A agência ela só vai ser analisada, ainda é muito vago como a imigração está analisando isso, para ser bem honesto. Mas eles estão sim analisando as escolas que são responsáveis pelos agentes. Então, tecnicamente, o matrix das agências é definido pela escola. Então, a escola vai falar assim, eu vou manter meu contrato com esse cara que só manda pessoas que nunca vêm para aula. Ah, entendi. Eu achei que era o oposto. Eu achei que a agência que escolhia a escola. Não. Então, faz sentido, né? A escola... Assim, só manda aluno vagabundo, vou querer essa agência para quê? E aí você chega no ponto principal. O agente educacional, ele tem que ter um papel de recrutador. Eu preparo o meu candidato, tecnicamente falando. Então, o meu candidato é melhor porque ele cumpre o curso dele. Então, a escola fala, eu gosto do Hugo porque, os estudantes que ele manda aqui, caraca, velho, é todo mundo tirando 10, não sei o que. Então, isso pra mim é bom. Porque eu vou colocar fotinha no meu Instagram, você entendeu? Então, ele vai falar pros amigos dele. Então, whatever, vai ser melhor pra escola. Entendi. Junto à imigração, obviamente, junto aos órgãos que tomam conta da escola, mas principalmente na questão de chamar outros estudantes. Perfeito. Então, a escolha da relação agência e escola vai de acordo com a qualidade do estudante que o agente manda. Entendi. Então, você fala assim, peraí. Por isso que o papel do agente educacional é tão importante no sentido de estar acompanhando o processo e não largar. Largou aqui. Pode, aconteceu, teve um problema no CRM, sumiu as questões de follow-up da pessoa. Isso acontece, gente, é normal. Mas... na maioria não pode. Então a agência ela tem que ter um processo muito bem estruturado. Ficar acompanhando, ligando para o aluno assim, cada semana ou cada mês, enfim. De acordo com o curso que ela vai estudar, um exemplo, uma pessoa que está fazendo um bacharelado, ela não precisa de um acompanhamento direto, mas, vai começar um curso de Master, eu imagino, se você for falar, você pode fazer um podcast só do primeiro semestre do Master, porque não é de Deus o negócio, então é se adaptar com aquele estudo, com o tipo que vai ser os assignments, a maneira como o professor fala com você, trabalhar em grupo, que é uma coisa que, cara, você não faz ideia. Então eu falo, pessoal, a primeira coisa que você faz quando chega no Master é ver quem tá na sala. Vamos definir, porque essa galera aqui, esse cara realmente vai ser bom para estar no meu grupo. Entendi. Entendeu? Então são coisas que vão ser relevantes. Então todo esse acompanhamento ele é fundamental e isso influencia no ranking, sem a menor dúvida, da escola. Então a gente e a escola tem que ter um relacionamento muito bom para poder... Eu sempre falo para as escolas, o meu papel nesse B2B, eu sempre converso com eles que o gerenciamento é óbvio, é a responsabilidade deles, mas eu quero ter a certeza do feedback deles a respeito dos nossos estudantes. Porque isso para mim é fundamental. Porque eu preciso saber o que eu estou errando que meu estudante não está conseguindo concluir o curso da melhor forma possível. Tem alguma coisa no caminho aconteceu. Alguma coisa no caminho, que se eu posso melhorar, só vai ser bom para mim. Total. Então, por isso que hoje a GUDE ela tem agreements com instituições públicas, que é uma coisa difícil para a gente poder conseguir. Então, o TAFE New South Wales, a Flinders University, são instituições muito grandes. Então, eles ofertarem o acordo direto com a gente, então significa que nós somos responsáveis, tecnicamente, para poder estar fazendo todo o acompanhamento com a pessoa. Então, eu lamento, às vezes, por exemplo, quando o TAFE muda o timetable da pessoa. Então, teve um caso de um rapaz que o timetable dele veio bonitinho lá, 2 dias na semana. Eu falei para ele, mandei, coordenador encaixava do curso, com a agenda. cara, encaixou com a agenda. O rapaz foi começar o curso, meu Deus, falava, você vai ter que usar 4 dias na semana. Como é que você faz? Entendeu? Não depende de vocês. Não depende. Então, só que imagina se eu não tivesse feito o trabalho de ter conversado com ele anteriormente. Então, ele sabia que também... Então, obviamente, ele entendeu e o meu trabalho foi conversar com ele, de ajudar ele, como ele vai lidar. Como eu já estudei, como meu time, todo mundo está fazendo algum curso, já passou por isso. Então, a gente tem como estar ali para poder estar ajudando. Vamos organizar as coisas. Então, primeiro de tudo, já esquece o lugar onde você estuda em casa, vai estudar numa library, velho.
Você não tem espaço na tua casa, tem umas state libraries aqui que são fantásticas. Aqui mesmo, no New South Wales é maravilhosa. Sim, sim. Então são várias questões que a gente vai conversando com a pessoa, realmente intuito de... Peraí. Preparar ela e ajudar ela. Cara, sim. porque senão é muito difícil. Você fez o você sabe do que eu tô querendo dizer assim, e até mesmo um curso vocacional que a pessoa vai ver a quantidade de assignments. São 11 matérias no diploma, cara. 11 matérias em um ano. No Brasil, o cara faz 9 matérias no ano de uma faculdade anual. Então aqui você faz 11 matérias. Sim. É puxado, se for parar para ver. Mas essa questão dos assessments, tem muita escola que não pede atendência. Não é que não pede atendência, não faz chamada. É a escola para ganhar tempo de visto, né? Aí você fez uma Como questão é que funciona interessante. isso? Então, o inglês ele é analisado com a questão da presença e o progresso acadêmico da pessoa, mas mais a attendance. Tá. O curso vocacional e o Higher Education é totalmente diferente. Ele é analisado com o progresso acadêmico. Então, o interessante é que você passe... Que é o VET, né? Então, esse VET, ele vai estar fazendo... A pessoa vai ter que estar passando, pelo menos, com 50% da marca. Algumas pessoas não entendem errado e acham que eu tenho que passar em 50% das matérias. Não. Você tem que passar com pelo menos 5. Essa é a real. Em cada matéria. Em cada matéria. Perfeito. Entendeu? Então, se você não passou por isso, você vai ser reportado. Se você não pagou, você vai ser reportado. Entendeu? Então, é mais light. Algumas escolas podem exigir, sim, estão exigindo, que a pessoa vá na aula para fazer um workshop. Para fazer um peer analysis, que é você estar conversando com as pessoas que estão fazendo um trabalho com você. Caso de estudo, alguma coisa assim. Então, você fazer todos esses... Eles estão criando algumas coisas para poder evitar fraudes e evitar que as pessoas realmente só fiquem... Porque senão você só paga e paga alguém para fazer o assessment, né? É uma realidade mesmo. Então, e nem vai na aula, só trampa. Exatamente. Então, hoje, as maiores escolas estão mudando toda a metodologia. Sim. Com o intuito agora, mas tudo isso se dá porque o número de pessoas que passaram a comprar assignments cresceram demais. E aí, com o que é ilegal. O que é fraude. Basicamente é fraude. Então, a partir do momento que a pessoa passou a fazer isso, aí gerou um problema. As escolas têm que arrumar um jeito de fazer isso daí. Então, a escola tem o direito de falar assim, a partir de agora, vocês vão ter que começar a vir para a escola. O órgão que regulamenta as escolas, o ASCA, ele vai analisar as escolas, vão fazer auditoria nelas. E vão lá, peraí, esse menino passou em tudo, mas nunca botou o pé aqui. Qual é um o seu gênio. Olha isso, gente, só High Distinction aqui. Então, a High Distinction é a nota máxima, né? Só para colocar que a pessoa está podendo ter naquela matéria. Então, se você pega pessoas assim, eles começaram a ver um monte de escola que estava tendo isso. Um monte de gente que nunca deu ar da graça na escola e só tirou nota boa. E aí eles pegaram e falaram assim, opa, peraí. Isso não tá certo, cara. Então começaram a investigar, fazendo uma série de auditorias. E eles estão colocando... A imigração teve um momento que ela falou que ela poderia intervir nos vistos e falar que poderia encurtar o visto se a pessoa estivesse indo bem. Rolou um papo nesse sentido e tecnicamente poderia fazer isso. Um incentivo, né? Para forçar o pessoal. Mas na prática nunca aconteceu algo assim nesse tipo. Eu não lembro de alguma coisa que possa ter acontecido nesse sentido. Mas o órgão que regulamenta foi cobrar as escolas disso, queridos. Olha só, isso aqui tá farrado boi gordo. A gente precisa regular, mas tudo bem esse negócio de plágio. Mas quem tá fazendo o assignment é bom, velho. Os caras estão fugindo do plágio. Então, se melhorar. Então, você tem que ter essa prática. Então, muitos estão desenvolvendo workshops, a pessoa poder estar indo lá e aprender coisas. Então, vai ter muita mudança nesse sentido das escolas, porque realmente vai ficar... Obviamente, vão ter escolas A, B, C, D, E, F, G. Tem escolas que realmente a pessoa só quer, só tá emitindo um certificado ali para a pessoa se manter e aí não tem nenhum vínculo educacional, né? Então aí realmente não faz. A Good Day, por exemplo, a gente tomou a postura de fazer, não, eu quero realmente a questão da educação e trabalhar com as escolas que realmente... Peraí, eles estão se esforçando, tá acontecendo, mas os caras estão tentando buscar. E a gente leva muito em consideração o feedback dos estudantes. Então, a gente teve muitos estudantes que falaram escola A, B, C, que não eram tão boas. E aí a gente falou, não, peraí, não adianta. Para que eu vou mandar o meu prime, o meu estudante que está ali, sabe? Que é o meu candidato que eu estou fazendo, gastando o tempo dele no lugar. Será que eu posso... Onde vai fazer diferença em outra escola. Você entendeu? É isso que eu quero. Eu quero que a pessoa realmente faça a diferença lá. Seja diferente, eu faço o diferencial. E existem casos extremos que
isso pode levar à deportação do aluno, seja a falta de attendance ou a falta dos assessments. Tem pessoas que elas acabam voltando para o país por conta disso, ou tem o COI rejeitado, né? Negado, cancelado. Isso. O que acontece é o seguinte, o fato da pessoa não cumprir com o progresso acadêmico dela, ou não ter um problema de attendance, ela vai estar em ferimento da condição do visto de estudante dela, que é o 8202. A imigração não cancela automaticamente o visto, ela convida a pessoa a comentar a respeito daquilo. Exemplo, vamos supor que a pessoa pegou e recebeu um cancelamento de um COI porque ela não foi na aula, largou. Sim, recebeu os avisos, ignorou, tacou foda-se. Não tô nem aí, vou seguir aqui. E aí pronto, e acontece. Vamos seguir, a pessoa pronta, passou 6 meses, a pessoa já está em descumprimento do visto dela já. A imigração ela não é boba. Então ela vai deixar você fazer tudo errado para você não ter volta. Entendeu? Entendi. Então, a partir do momento que a pessoa ficou 28 dias sem apresentar um novo COI, ela, já está em descumprimento. Ficou mais 8 semanas sem estudar, já está em descumprimento. 6 meses você vai ter que me explicar o que você está fazendo aqui, querida. Então, eles convidam você a comentar o que você fez nesses 6 meses e por que esse COI foi cancelado e o que você quer fazer. E aí, como que a pessoa responde isso? Aí tem que ir para a corte? Não, ela vai ter que... excelente pergunta. A pessoa vai lá e ela fez quando isso acontece, a imigração ela entra em contato direto com a pessoa e ela pode ligar para a pessoa, ela manda um e-mail, às vezes ela liga já em seguida e ela dá pouquíssimos dias para a pessoa responder. Entendeu? Já coloca a pessoa numa pressão. Com base na ideia do cancelamento, se a pessoa está na alçada, ela ainda tem o direito de revisar o caso junto com a corte do cancelamento do visto. Sim, isso é possível. Entendeu? Mas o caso de deportação é um caso extremo, onde ela tem que estar ferindo qualquer coisa de caráter na Austrália para ela poder ser cancelada. Opa, sai daqui, entendeu? A gente não quer. O roubo, latrocínio, alguma coisa nesse sentido que gerou uma pena, uma sentença, alguma coisa nesse sentido. Ou violência doméstica, esse tipo de coisa. E se foi uma coisa muito grave... É difícil pegar um visto de estudante que aconteceu isso. Eu já vi acontecer isso em casos de grande tráfico de drogas, né? Durante esse tempo todo trabalhando como agente, eu vi bastante casos assim a respeito de tráfico de drogas, violência doméstica, também violência contra a mulher, né? Não envolve a mesma coisa assim de uma série, mas já teve rapaz mesmo que apanhou. Então também teve essa situação aí e tem, cara, é bem interessante isso. Infelizmente ainda tem essa situação. Bacana. Hugo, ensino superior aqui, a galera consegue bolsa que nem consegue no Brasil, porque as faculdades grandes, né, as instituições grandes como o UTS, Universidade de New South Wales, de Sydney, elas são bem inacessíveis. Aliás, caras, né? Dá pra abrir mão, cada um tem sua realidade, óbvio. Mas existe bolsa pra galera que tá no Brasil, pra galera que tá aqui, pros brasileiros que estão aqui? Excelente. Tem bolsas e bolsas, tá? A bolsa no formato Brasil Full, que a pessoa não paga absolutamente nada, ela é muito mais difícil de acontecer. Ela acontece para cursos que não têm uma demanda muito alta e um número muito reduzido para pessoas que têm um perfil fantástico. Não adianta vir com 8, eu estou falando de 10. Né? O cara 10, é 95% de toda, é 9,5% pelo menos. Esse é o cara que vai conseguir alguma coisa. Então o governo também... É o top da classe, né? o top da classe, entendeu? Sim. Esse cara tem condições realmente de pleitear esse tipo de scholarship e as universidades vão estar ofertando. Normalmente eles ofertam isso em determinados períodos do ano, onde eles vão determinar se, o full scholarship para determinados cursos vão estar disponíveis para pessoas que têm essa excelência acadêmica, entendeu? Ou tem ou só para mestrados, ou só para alguma coisa assim. É mais difícil conseguir, você concorre com o mundo inteiro, entendeu? Então, com isso, fica um pouco mais difícil para a pessoa conseguir, às vezes, do Brasil, porque mesmo que a pessoa seja um excelente aluno, talvez ela não tenha o inglês suficiente. Entendeu? Então a pessoa tem que estar pronta para aplicar. Entendi. Acontece, já tive casos disso, já tive com a ACU, com a Macquarie University, com a própria UTS, mas são casos assim que são mais difíceis de acontecer na prática, tá? Porque envolve muita entrevista e a pessoa, como eu disse, tem que estar tudo cravado. No decorrer, eu vou falar que houveram 6, 7 casos, eu vou colocar aqui realmente, que estavam assim, conseguiram realmente isso. Na grande maioria, aí você tem 2 tipos de scholarship.
também voltado para a questão acadêmica e excelência, só que um pouco menor. Então, as universidades, normalmente, eles vão ter um suporte de uma entidade privada ou governo que vai falar assim, esse vai ser o sponsor da Good Day Education. Então, a Good Day foi lá e pagou para um determinado número de estudantes poderem estudar. Entendi. Você entendeu? Então, eles vão oferecer parcial esse desconto. E aí, a universidade vai determinar qual vai ser o critério para a pessoa receber aquilo. Na maioria, é em relação ao acadêmico, onde a pessoa ela vai estar colocando ali o histórico da pessoa. Ela tem que ter uma média alta. Quando eu digo uma média alta, é pelo menos acima de 7. Então, eu falo, gente, pelo menos acima de 7. Senão, nem vai. É melhor, porque é só perda de tempo. Você vai gastar seu tempo e vai se frustrar. Entendeu? Não tem o que uma escola falou, uma universidade fala, a outra também vai falar, entendeu? Então, vou aplicar para 1 bilhão. Não é bem assim, entendeu? Entendi. Então, você vai ter também um outro scholarship, que é o scholarship, que é a bolsa que você vai ter de acordo com o país da onde você nasceu. Tá. Então, isso também tá. Essas bolsas são parciais e elas variam de 10% a 50% de desconto, dependendo do momento. É uma boa ajuda. A própria UTS, ela estava com uma bolsa, até o final do ano, tem que confirmar se tá, mas ela estava com uma bolsa de $8.000 ao ano de desconto no curso. Então, um curso na UTS hoje na faixa dos seus 16, 17 mil semestre... Já é metade do curso. Já é metade ali daquele primeiro... daquele termo, semestre, né? Entendeu? Então, você diluindo isso no ano, já dá uma aliviada para você fazer um curso grande na UTS. Entendeu? Então, a própria Flinders, como eu comentei, ela vai de 20% a 50%. Então, tem scholarships, bolsas para a pessoa que vai ter o crédito de fez um processo de acreditação para diminuir o número de matérias que vai fazer na faculdade. Ela já tem automaticamente uma bolsa por isso. Legal. Tem aquela que veio do Brasil, tem mais esse tipo de bolsa. Aí ela tem um acadêmico fantástico, ela pode se qualificar para pegar até 50% de desconto. De novo, fantástico, 9,5. Entendeu? Perfeito. Aí eu sempre coloco que às vezes o pessoal, mas eu tirei nota boa nessa matéria. Na outra você tirou 6, velho. Aí não adianta, brother. Sim, tem que ser a média. A média, os caras querem a média lá. Sim. Então a pessoa realmente tem que estar nesse diferencial. E vale muito a pena. Eu mesmo sempre corri atrás das bolsas e sempre consegui bolsas, mesmo agora para fazer o curso que eu estou fazendo hoje. Eu também eu fui atrás da bolsa também para poder conseguir, porque eu sempre tirei notas legais, então eu consigo buscar essas coisas. Sempre vou, porque eu sei que eu tenho esse direito na Austrália. Isso é muito bom. Isso é muito legal que você tem essa condição. Então tem bolsas, elas são válidas para quem está aqui e também tem bolsas para quem está no Brasil. Então vai variar da estratégia daquela universidade. Então, tecnicamente falando, o número de bolsas disponíveis para quem está no Brasil é maior do que quem está aqui. Porque eles preferem que a pessoa venha de lá já para fazer a faculdade do que a pessoa que está aqui. Porque às vezes a pessoa daqui está querendo fazer aquilo pelo visto, e enquanto de lá ele está querendo fazer pela certificação. É um melhor estudante para eles. Entendeu? Então, por isso que eles dão mais descontos para poder falar, vem para cá, a gente consegue, faz sua faculdade aqui. Então, eu falo para você assim, quando eu cheguei aqui, a faculdade de business, de administração, ela era em torno de 12 a 14 mil semestres. Hoje é a partir de 5.500, entendeu? Então você vê, olha o quanto mudou devido à competição, obviamente. Sim. Então você tem a própria UTS não, eu estava vendo ontem pela Federation University, estava 9.600 o curso. Uma faculdade de business para você poder fazer em Adelaide, entendeu? É uma opção interessante. Então, são situações que a pessoa tem que considerar nesse processo de definir o plano de estudos para ver qual é o melhor lugar para ela estudar. Se ela tem filhos, por exemplo, qual que vai estar... Algumas universidades e estados vai estar oferecendo para ela bolsas completas no estudo das crianças. Isso é o caso de Perth, por exemplo, entendeu? Só 4 universidades oferecem isso. Então, são situações que definem todo o processo também. Então, tem vários tipos de bolsa, de novo, para quem está realmente preparado. Interessado então, de também, novo, a pessoa né? tem que E já ser tem esse... tem que ser... Tá. É o que eu coloco. Assim, tem obviamente, as bolsas que são devido ao país de origem, mas elas são menores. Ajuda consideravelmente, mas ainda assim, as melhores estão para progresso acadêmico. Legal. A qualidade de ensino aqui é semelhante ou melhor do que a do Brasil para esses cursos? Porque eu vejo a galera comparando muito com o VET, às vezes, e
deixa muito a desejar, fala assim, eu aprendi isso lá no Brasil e talvez seja na faculdade, né? Então não é equivalente. Não é equivalente. Você falou, é exatamente isso. A comparação normalmente é feita de forma errônea, porque ela tá falando, porque a metodologia de ensino no Brasil é diferente. Porque no Brasil parte do pressuposto que você não sabe e eu estou aqui para te ensinar. Professor, ensinando a pessoa realmente. Aqui não. Aqui é o lecturer. É o facilitator, como eles chamam. Então, porque parte mais do aluno. O interesse tem que partir do aluno e não tanto do professor. E o segundo ponto importante que a criança aprende já da escola é desenvolver a sua opinião. Não pelo fato de que porque essa opinião é minha, eu tenho... Não. Você criou isso da onde? Tem o famoso literature review que eu brinco, que eu falo para vocês, se nunca fizeram uma literature review, vocês não sabem o que eu estou falando. Não é de Deus. Então, a literature review é você realmente explicar da onde você trouxe onde você criou aquela ideia. Analisar, falar assim, fazer um gap analysis, a SWOT, todas essas análises que tu coloca, quais são as referências que eu tive para chegar naquela conclusão. Eles aprendem isso na escola. Entendi. Eles desenvolvem, tipo, eu tava pensando, tivesse ideia, porque eu vi tal coisa, isso me remeteu a tal coisa, tal. Então, como eu brinquei... Tem toda uma linha de raciocínio. Você precisa ter essa linha de raciocínio. E isso é uma dificuldade, porque no Brasil você só vai ter isso quando você vai fazer o TCC. Tecnicamente falando. A não ser pessoas que estudam direito, algumas faculdades que exigem já isso dentro do currículo. Mas, em termos de ser melhor, eu diria que vai de acordo com o perfil e com o tipo da universidade. O perfil da universidade e também o tipo do curso, isso que eu quero dizer. Então, eu vou dar um exemplo. O curso de tecnologia no Brasil, ciência da computação, ele é um curso muito amplo, ele vai ensinar tudo para a pessoa praticamente. Aqui, ele não vai ter um equivalente, por assim dizer. Ele vai ter uma coisa específica para quem quer trabalhar em cybersecurity. Entendeu? Então, ele vai ser um pouco mais focado. Então, a vantagem que eu vejo no ensino na Austrália, e por isso que eu desenvolvi esse desejo pela educação aqui, foi a possibilidade de focar naquilo que eu quero aprender. Então, eu quis fazer um curso de produção musical. Ótimo, eu vou pegar um curso de produção musical por 1 ano, ter a minha certificação, bonitinho, tá aqui, tá tudo certo. Então, hoje no Brasil também tem bastante coisa nesse sentido, os cursos online no Brasil estão fantásticos. Agora, falar, é ruim no Brasil, eu não colocaria isso também. Eu acho que são diferentes. Eu acho que são diferentes mesmo nesse sentido. Eu não vejo que é ruim, você tem instituições fantásticas, as instituições públicas, a própria Mackenzie, FAAP, PUC. Sim, eu fiz MAC. Fantástico, cara. São universidades realmente que inspiram você para poder ir lá. Então, você poder falar assim, cara, não é boa. Pelo amor de Deus. São faculdades ótimas, entendeu? Então, é mais uma questão de diferença do que a pessoa... Depende do que a pessoa busca. Então, se quer fazer uma coisa em inglês, oportunidade, um conhecimento internacional. Agora, por exemplo, se você faz um curso de accounting, que ele é reconhecido pelo CPA... Então, talvez o peso disso na Austrália vai ser melhor do que a contabilidade no Brasil. Entendi. Porque a certificação é internacional. Você entendeu? Então, vai variar muito do tipo do curso nesse sentido. Porque o brasileiro vai fazer um curso, ao mesmo uma enfermeira. A enfermeira brasileira ela tem que fazer uma série de coisas, até mesmo fazer 2 anos de faculdade aqui para poder se tornar enfermeira aqui mesmo, que ela tenha 10 anos de experiência, entendeu? Então, é complicado para a pessoa fazer isso, entendeu? É unfair, para falar real, entendeu? Não acho nem correto, assim, de uma certa forma. 10 anos, a pessoa sabe fazer tudo. Então, tem que ter adaptação, obviamente. Mas o que eu digo é que, assim, devido se aplica só para o país em alguns casos. Exato. Então, tem as questões muito das units serem diferentes. Tem o número de... A base não ter uma relação Brasil-Austrália para que o ensino ele comece a bater. Entendeu? Já houve e há conversas frequentemente do embaixador do Brasil aqui, junto com os ministros responsáveis por esse tipo de relacionamento MEC e Australian Department of Education, e ainda assim Está em discussão. Tem um gap gigantesco, maior do que a distância entre Brasil e Austrália. Sim, entendi. Não é tão simples assim. Nossa, de longe, cara. Eu fui ver, eu participei de algumas conversas e round tables, e eles colocavam as units lá, e você vê o número de horas que precisa a pessoa ter como pré-requisito aqui, com diferente. Aqui tem as eletivas, que no Brasil, não, você está fazendo o que você vai estudar isso aqui, cara. Sim. Tem algumas faculdades que oferecem, mas a grande maioria...
Você estuda isso Você aqui. tem que estudar isso daqui. Aqui tem a core units, então eu faço isso, depois eu foco minhas eletivas aqui, entendeu? Então, para quem não sabe, a eletiva, a pessoa está fazendo um mestrado de Business Administration e tem eletivas voltadas para Marketing Communication. Entendeu? Então, então quer dizer que eu vou estar aprendendo coisas também de marketing, ao mesmo tempo de women leadership, sabe? Você fala, olha que negócio diferente. Bacana. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que eu acho que é interessante das diferenças entre eles. Mas ambos têm os seus valores aí. Bacana. E coisas negativas. Pontos também. positivos e negativos, né? Certo. Hugo, você comentou para mim que você estava tirando a licença para se tornar agente de imigração. Exatamente. Qual que é o benefício para uma agência de intercâmbio oferecer esse plano a longo prazo para a pessoa ficar aqui, sendo que, me corrija se eu estiver errado, a agência ganha por comissão das instituições. Então, se eu faço um plano a longo prazo, que talvez o cara ele vai conseguir a permanência e não vai continuar renovando para estudante, se matriculando em escolas, que é, às vezes, o que a gente vê em muitos casos, e talvez até uma crítica que as agências só recomendem, generalizando, talvez uma visão ignorante, por conta da comissão e para ter o aluno na base deles e continuar recebendo a comissão. Então, qual que é o benefício para uma agência ter essa pessoa que vai ajudar o aluno que quer ficar aqui na Austrália a ter uma permanência, uma residência aqui na Austrália e perder esse financeiro de uma escola, de uma instituição? Boa. Sim, eu estou estudando esse curso e próximo agora de acabar, graças a Deus, eu estou bem feliz com Difícil? isso. Rapaz, você fazer isso tendo família, tá Tem trabalhando, essa, né? Também, ser né? dono de uma empresa, então realmente... Então eu falo pro pessoal, gente, quando o pessoal fala, eu tenho muita coisa, eu sei como é que é. Eu sempre estudei aqui, eu sei como é que é, não ache que eu não sei, porque eu sei. É difícil, é realmente muito difícil, você tem que ler muito, são pelo menos, eu diria que em torno de umas 20 horas por matéria de estudo semanal, cara. Eu vou ouvindo áudios e áudios e áudios, que eu tenho um aplicativo que ele vai lendo a coisa pra mim. Legal. E aí eu vou lendo junto e depois eu tiro um dia só pra fazer as atividades e tal. Tudo depende do que você quer aprender realmente. Eu quero aprender. O objetivo é uma agência educacional, por que ela tem que, na minha opinião, tá? E tecnicamente falando hoje, nenhum agente educacional pode aplicar um visto de estudante. Território nacional australiano não pode fazer isso. Tá. Porque Immigration Assistance é crime, porque só pode ser feito por um agente de imigração. Entendi. Então, partindo do pressuposto que eu não posso fazer um lodgement de uma aplicação de visto... Porque você ainda não tirou o seu certificado. Eu não tenho certificado. O primeiro item eu tenho que ser agente para poder oferecer essa condição. Porque hoje, a minha operação, eu tenho no Brasil um Visa Specialist, porque no Brasil eu não preciso ter essa condição. Entendi. Então, a gente tem pessoas que são realmente registradas. Eu sou registrado na Embaixada da Austrália no Brasil, mas eu tenho o meu time lá no Brasil que está fazendo esse processo todo lá. Então, até o Hugo, mas por uma questão legal. Eu não posso fazer todo esse processo aqui, então eu faço a matrícula, organizo tudo e aí vem meu time do visto e começa a organizar os documentos, entendeu? Entendi. Aqui eu posso dar um suporte no sentido de clerical work. O que é isso? É analisar se sua carta de intenção está de acordo, tá? Não, tá legal. Eu ajudar você a escanear um documento, você entendeu? Coisas assim, sim, leves. Assim. Lodgement, rapaz, é um negócio muito complicado, entendeu? Tá. Então, mesmo no Brasil, a gente perde a questão que eu não posso conversar pelo cliente junto com o departamento de imigração. Eu posso ser um authorized recipient. E a imigração não tem obrigação nenhuma de falar comigo lá, entendeu? E eu acho que a gente perde muito por isso. Entendi. Porque às vezes a pessoa que não está acostumada a lidar com o departamento de imigração, às vezes vai ficar nervosa, e acaba falando coisas que não tem que falar. Entendeu? E às vezes se confunde, né? E não é por mal. Teve um caso de um rapaz, nada a ver com visto de estudante, que veio me contar esse final de semana que ele estava num visto de partner, a imigração ligou para ele para confirmar se ele ainda estava no relacionamento com a pessoa, e ele pegou e falou assim, porque você não pode ligar para o meu agente de imigração? E tá busy realmente na hora. Olha, eu preciso saber se você tá com essa pessoa. Sim, eu tô com ela, mas você quer saber detalhes? Pegou o meu agente de imigração. Pronto, ele pegou, ligou, o agente, o Casey Office ligou, tal, não sei o que, o agente de imigração ligou pra ele e falou, você tá louco?
você quase perdeu o visto da sua mulher, porque eles estão querendo confirmar se você está num relacionamento ou não. Então você vê que mesmo um australiano que não tem hábito de conversar, ele vai ter um problema. Então eu acho que é uma coisa que a gente passa a ganhar muito, oferecendo um serviço ainda mais relevante para a pessoa, se tem um agente de imigração para poder fazer isso, entendeu? Então esse é um do ponto número 1. Por uma questão de business, obviamente passa a ser interessante que a gente pode vir a oferecer o mesmo serviço que a gente tem hoje para o estudante no nível de agente de imigração. Seria um complemento, então. Seria uma coisa a mais. Então, seriam mais produtos que a Good Day vai passar a oferecer para o pessoal. Então, a gente vai cuidar de vistos de 485, vistos de partner, vistos de sponsor. Então, só que no mesmo porque formato... aí tem a taxa também, né? Aí cobra a taxa de aplicação e a documentação. Exatamente. Né? Aí a gente a gente pode fazer isso e com isso solicitar uma taxa de serviço para isso, entendeu? Então, é legal, tudo certinho, tudo redondo. Então, a gente quer realmente seguir nessa ideia, porque eu digo que é uma journey que a gente vem com os nossos estudantes. Então, os nossos estudantes foram caminhando. Muitos foram se tornando residentes e tal. E agora, tem muitos estudantes que estão caminhando também para se tornar residente. E então, tem a recomendação também. E a gente recomenda, não, pelo amor de Deus, não falando com agentes de imigração, tem agentes excelentes, não, são formas de trabalho distintas, eu realmente, sem julgamento nenhum. Perfeito. Mas existe aquela coisa de que é gostoso estar nesse processo com a pessoa. Entendeu? No meio de toda essa relação. É muito bom, eu vejo pessoas que eu conheço há 10 anos, cara. Vai pensar quantas pessoas você conhece há 10 anos, 15 anos. Você ajudou a pessoa. Você ajudou a pessoa lá atrás, você tem aquela lembrança daquela coisa. É fantástico. Legal. Entendeu? Então, eu decidi fazer isso porque eu quero participar disso. Entendeu? Eu aprendo com as experiências das pessoas. Eu vejo, que legal, fulano falou isso. Nossa, eu vou fazer isso também. Essa coisa do Spitfire foi um estudante que me falou. Eu falei, como você estuda filosofia, brother? Me explica, porque é muita coisa pra você ler. Vou te mostrar uma coisa, Hugo. Aí ele foi lá e ele falou do aplicativo. Eu falei, velho, top, cara. Não, você também dá troca? Spitfire. Excelente, brother. Recomendo. Nota 10, você escolhe lá as pessoas que vão falar pra você. É muito bom. E você vai ouvindo, você escolhe um PDF, você tem um PDF e ele lê o PDF. Velho, um aplicativo fantástico. Vira um audiobook, velho. É um audiobook e a pessoa, você escolhe quem. Tem até a Gwyneth Paltrow lá. Parece que eu até trabalho. Não tem nada a ver com o Spitfire, gente. Pelo amor de Deus. Patrocínio. Tem nada com Spitfire. Faz 2 semanas que eu tô usando ele. Nossa, me ajudou demais no meu curso, entendeu? Então, mas são coisas que a gente vai trocando nesse sentido. Então, o gol maior eu, como profissional, eu também tenho uma necessidade de evoluir. Eu acho que todo profissional tem. Então, faz muito tempo que eu já trabalho como agente educacional e era necessário também, eu preciso de desafios maiores, entendeu? Então, a agente de imigração é um desafio bem grande. Então, estudando ainda, eu sempre teve essa questão de, não, a gente tem que fazer do jeito correto, vamos fazer do jeito correto, mas hoje ainda fica mais claro isso, cara. Errar numa aplicação de visto, você tem que saber o impacto é muito negativo, vai acontecer se você errar ali. Se você não sabe o que ser feito quando o erro acontecer, vai gerar muito problema para a pessoa. Então a gente precisa evitar isso. Não que a gente não erre, todo mundo está sujeito ao erro. Mas o que você faz quando errar? Então um agente de imigração pode te falar, pode resolver a situação muito melhor do que tecnicamente só um agente educacional. Então por isso que eu quero oferecer, dar essa condição de oferecer para essas pessoas que estão com a gente há muito tempo e obviamente para pessoas que vão passar a ser nossos clientes no futuro, um serviço ainda mais journey, entendeu? Essa coisa toda. Chegou a nossa área, olha que legal, a gente passou por todas essas etapas juntos, cara, olha que legal. É gostoso, eu quero saber disso, é muito gostoso mesmo. Perfeito. Hugo, para terminar, eu queria saber se você tem alguma dica para a galera que está vindo para cá, os estudantes que já estão aqui, de talvez melhorar o desempenho, enfim... Não, peraí, deixa eu me atrapalhar nessa pergunta. São 2 coisas diferentes, né? A galera que está no Brasil e a galera que está aqui são completamente diferentes. Boa. Vamos começar com quem está no Brasil. Então, você tem alguma recomendação para os estudantes que estão no Brasil vindo para cá, no planejamento de intercâmbio, na escolha da escola? Foca no orçamento, na escola mais barata? Porque muita gente também vem sem objetivo. Às vezes você comentou muito do objetivo, né? Sim. E a pessoa que vem sem objetivo, tem alguma dica? Excelente. A maior dica que eu vou dar pro pessoal é você encontrar profissionais que você tenha confiança, não só porque o amigo falou, mas que você cria um vínculo com ele, porque essa pessoa vai ter que te acompanhar na jornada. Isso é fundamental.
Entendeu? Então você tem que comprar esse serviço que você está ali real mesmo. Entender direito, ouve aquilo que a pessoa está falando. Sim, tem muita informação na internet, mas eu garanto, a maioria das agências vão estar colocando uma porrada de informação para você ler. Leia. Não entendeu? Pergunte. Pergunte de novo. Até você entender. Você está gastando muito dinheiro para você poder vir para a Austrália. Você precisa ter ciência clara daquilo que você está fazendo. Em todos os aspectos. Então não adianta vir só para poder fazer um General English. Eu tô fazendo, nem sabe a escola de direito que vai estudar. Isso é inadmissível. Entendeu? Então, realmente, você precisa estar ciente daquilo que você está fazendo. Depende não só da agência também. Exatamente. E o porquê que você está fazendo isso. Gente do céu, é muito importante. Pensem no objetivo. Seu objetivo define toda a sua experiência aqui. Uhum. Você pode ter certeza, você vai escolher onde você vai morar melhor, você vai escolher o tipo de emprego que não vai te prejudicar. Tudo vai ser mais coerente para você. As oportunidades vão surgir de forma melhor. Então, o objetivo ele é fundamental. Então, isso vai definir também o que vai ser a extensão do seu visto. E não se iludam achando que, tipo, estou no Brasil, quero fugir, vou para a Austrália e vou ficar aí. Calma. Devagar. Sim. Analisa seu objetivo. Você quer viver 5 anos na Austrália na condição que você vai ser estudante? Lembra, vida de estudante. Vida de estudante não é vida de quem trabalha. Se você não estuda nos últimos 5 anos, é difícil voltar a estudar. São 25 horas por semana de inglês. Isso não é algo fácil. a se pensar. É algo a se pensar. Entendeu? Não trate na brincadeira porque você viu uma foto na internet do Opera House. É lindo, gente. Não, é indiscutível. Sem desmerecer. Isso, né? É maravilhoso. Mas ele vai ficar bonito ou feio dependendo de onde você tá nele. Se você tiver com uma garrafinha, uma tacinha de champanhe lá tomando no final da tarde, o pôr do sol atrás da Harbour Bridge, lindo. Agora vai limpar o banheiro do Opera House para ver se é legal. Entendeu? É muito difícil. Uhum. Entendeu? Então tem que estar analisando todas essas questões, porque o estudo ele vai exigir de você. A vida de estudante vai exigir de você. Porque você vai voltar a trabalhar e estudar. Para quem está estudando já no Brasil, essas pessoas têm uma facilidade muito grande, porque elas já estão adaptadas. Sim. Agora, a pessoa que muda, realmente tem que conversar. Por isso que é importante você ter profissionais que realmente são profissionais, vão se importar com essa questão dessa adaptação sua aqui no próximo passo. Isso é fundamental. Não com coisa bonitinha só de, você vem aqui, a gente vai fazer um welcome. Vender um sonho. A gente vai falar de onde você vai tomar uma cervejinha. Gente, tem bar em tudo que é lugar aqui. Isso é a última coisa que você vai pensar. Uhum. Você vai pensar em outras coisas. Que dia eu tenho que ir na aula? O que eu tenho que levar naquele primeiro dia? Com quem que eu tenho que falar? Eu vou mal na prova para começar no mais básico ou eu vou fazer o máximo possível? Qual é o meu approach conjunto com a escola? Eu vou ter... Quando que eu tenho provas na escola para poder subir de nível? E se eu tô indo bem, eu posso mudar de nível? Entendeu? É esse tipo de coisa. É esse tipo de pergunta que define... tem um curso de manhã ou à noite? E se eu pegar um trabalho de manhã e eu quiser mudar para noite? Você pagou mais de manhã e agora vai para noite? Você perdeu o teu dinheiro. Então, peraí. Então, por que você pagou de manhã? Se existia a possibilidade de você trabalhar de manhã. Entendi. Entendeu? Então, eu dou esse conselho para a pessoa. Vamos nos detalhes ali para poder mexer bastante. Esse é o principal. Esse para quem está no Brasil, né? Perfeito. Agora para quem está no onshore, você ia até perguntar? Mas acho que não faz muito sentido. Você acha que faz? Para a galera que já está aqui, os estudantes que já estão aqui. Eu acho que o estudante que está aqui, eu vou dar um recado, porque nessa pandemia a gente viu tanta coisa e eu vou falar uma coisa muito importante. O pessoal tem que tirar o proveito dos certificados, entender como o certificado funciona. Porque o pessoal perde muito tempo com escolas que não têm link com outras coisas. Entendi. Às vezes a pessoa não tem faculdade no Brasil, faz uma escola aqui num diploma, faça direito o diploma. Para você chegar, você vai eliminar um ano de uma faculdade em alguns casos. 1 ano de uma faculdade. Você gasta $5 mil no ano para eliminar 1 ano de uma faculdade de 18 mil. É uma puta oportunidade. Entendeu? Use o visto de estudo e faça uma programação que você vai ter realmente os objetivos concluídos ali. E também, quanto mais tempo você vai ficar aqui, maior é a vontade de permanecer aqui. Então, se você não alinhar isso com uma ideia lá na frente, obviamente, você ainda vai ter que estudar. Vai ficar de estudante. E alinha a questão estudo, trabalho primeiro.
Daí a questão de visto, porque sem esse item trabalho, nada acontece. Então, foque em visto, cursos que vão ligar essa possibilidade para você. Para daí você, durante o período de trabalho, você criar suas oportunidades, seja em Sydney, seja em Adelaide, seja em Perth, qualquer lugar que você vai querer. Aí você vai analisar as opções naquele momento. Entendeu? Então, se eu falar, pessoal, use melhor esse período que está aqui para não jogar dinheiro fora. Não trate a escola como um aluguel da Austrália. E tempo também, né? Tempo e dinheiro. Meu Deus do céu, é muito tempo, cara. Para pensar, às vezes tem pessoas que estão aqui há 6, 7 anos que não evoluíram. Entendeu? Sabe? Você tem que aprender, tem que evoluir, tem que seguir, cara. Você precisa disso. Você jogou dinheiro fora. Não, mas eu estou fazendo dinheiro. Você poderia estar fazendo muito mais. Entendi. Essa é a questão, entendeu? Tipo, você tá bobeando, brother, entendeu? Perfeito. Boa. Hugo, eu sempre termino com uma pergunta aqui, que é: como é que você descreveria a Austrália em uma palavra? O que a Austrália representa para você em uma palavra? E fica à vontade para escrever aqui na bandeira. Coloque o seu nome e a data de hoje, por favor. Pode ser na parte branca ou na azul. Eu vou falar aqui antes, aí eu escrevo. Eu vou colocar a palavra experiências. Eu gosto dessa palavra porque quando você experiencia algo, significa que você decidiu por experienciar aquilo. Quando você experiencia, você sai da sua cabeça. E às vezes a sua experiência é aquela de uma ideia que você achava que era maravilhosa, não é tão boa. Com isso você aprende. Então, experiencie. A Austrália te dá a oportunidade para experienciar. Você veio aqui para viver, por assim dizer. Então, a vida são as experiências que você vai acumulando nela. Não fique estático. Estático você não evolui. Sim. Então, você precisa estar em movimento. E as experiências que você vai tendo com seus amigos. Não se iluda, meus amigos, eu tenho Brasil. Não tem problema, cara. Viva. Faça essas experiências. Mude. Vá evoluindo com essa vida no dia a dia. Eu acho que a Austrália, ela representa bastante isso. Para mim, ela foi isso. Eu falo para a pessoa que decide na vida dela, tem move essa energia de eu estou decidindo algo, ela cria um efeito gigantesco. E com essas experiências, ela só vai acumulando as figurinhas no álbum dela, cara. E aí você vai conversar, que top, cara. Olha quanta coisa você já fez. Porque você não disse não para as experiências. Até as ruins. Eu fui lá num barzinho desses que tem aqui na Cidade Malone, desse daí. Que a galera é tudo bêbado, caindo, não sei o que. Até uma experiência, às vezes, não tão boa no início e tal, mas é uma experiência. Sim. Viva! Então, viva. Que legal. Vou deixar aqui a mensagem. Ó, gente, então se vocês estão planejando seu intercâmbio, entre em contato com a Good Day Education, aqui no Instagram deles. Hugo, você tá lá no escritório todos os dias? Quase sempre? Normalmente eu tô de terça a quinta no escritório mesmo, mas a gente tem um link até, entrando no Instagram, você tem acesso a um link que você pode estar escolhendo os horários disponíveis na minha agenda. Então, se ficar mais livre para você, fica à vontade, pode escolher, não tem custo, viu, gente? Muita gente me pergunta se tem custo para essa consulta, não tem compromisso também, a gente pode conversar, ainda somos seres humanos, tá? A gente conversa. Então, se tá o horário disponível, pode marcar. Sempre tem vários tipos de agendamento que eu posso estar fazendo lá, a pessoa escolhe e não tem problema nenhum, a gente pode trocar essa ideia. Fechado. Legal? Que legal. E, bom, muito obrigado pelo bate-papo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Também nos sigam no Instagram aqui, Brasileiros em Sydney. No Spotify e no YouTube nós estamos como Equalizando. E no Facebook temos o grupo Brasileiro em Sydney 2022. Então, entrem lá, vão ser muito bem-vindos. A ideia é a gente se ajudar e por isso esse bate-papo que, cara, deu para aprender muito. Eu espero que vocês tenham aprendido também, porque foi uma conversa que eu queria ter ouvido, talvez, quando eu estava lá no Brasil antes de vir para cá. Poxa, de bola, Brian. E eu queria agradecer por ter vindo. De verdade. Valeu mesmo pelo convite, parabéns pelo trabalho. Tenho seguido, tenho visto os vídeos, muito bom. Que venham mais pessoas para poder conversar com você e trazer essas informações aí pro pessoal. Cada vez mais para o pessoal ter acesso a uma informação legal, né? Vamos se ajudar. E lembrar, a gente tá todo mundo no mesmo barco, seja se um é cidadão, outro é residente, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tá longe de casa, a gente tá tentando fazer o nosso melhor num país diferente. Isso não é fácil.
Então é importante que a gente se ajude. Perfeito. Muito importante. Valeu, velho. Valeu. É isso, obrigado. Gente, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.